Capítulo 71. Herdeira do Império. Eragon subiu lentamente os degraus desgastados da Torre Verde. Estava perto da hora do pôr do sol. Através das janelas que recortavam a parede curva à sua direita, podia ver os prédios riscados de sombras de Urubain e os campos enevoados fora da cidade. Subindo a escada em espiral, a massa escura da colina de pedra erguia-se atrás dela. A torre era alta, e Eragon estava cansado. Desejou que pudesse ter voado em Safira até o topo. Tinha sido um dia longo e, naquele momento, não queria nada senão sentar com Safira e tomar uma xícara de chá quente vendo a luz se apagar no céu. Mas, como sempre, ainda havia trabalho por fazer. Ele vira Safira apenas 2 vezes desde que tinham voltado para a cidadela depois da despedida de Murtagh e Thor. Ela passará a maior parte da tarde ajudando os Varden a matar ou capturar os soldados que restavam e, depois, reunindo em acampamentos as famílias que tinham fugido de seus lares e se espalhado pelo campo para ter certeza de que a projeção de rocha não se partiria ou desabaria. Os elfos disseram a Eragon que isso só não havia acontecido por causa dos encantamentos que foram embutidos no interior da pedra em eras passadas, quando Urubain ainda era Ilireia, e também por causa do tamanho maciço da projeção de rocha, que lhe permitirá suportar a força da explosão sem danos significativos. A colina propriamente dita também ajudara a conter os resíduos nocivos da explosão, embora uma grande quantidade tivesse escapado pela entrada da cidadela. Quase todo mundo que havia estado em Urubain ou em seus arredores precisaria de cura com magia, caso contrário logo adoeceria e morreria. Muitos já haviam adoecido. Junto com os elfos, Eragon tinha trabalhado para salvar tantos quanto possível. A força do Zeldunari tinha lhe permitido curar um grande número de Varden e muitos habitantes da cidade. Naquele exato momento, os elfos e os anões estavam murando à frente da cidadela para impedir mais contaminação. Isso depois de revistar o prédio em busca de sobreviventes, que eram muitos, soldados, criados e centenas de prisioneiros das masmorras abaixo. O grande arsenal de tesouros que havia dentro da cidadela, inclusive o conteúdo da vasta biblioteca de Galbatorix, teria de ser resgatado mais tarde. Não seria uma tarefa fácil. As paredes de muitos aposentos haviam desmoronado. Inúmeras outras, embora ainda de pé, estavam tão danificadas que constituíam um perigo para qualquer um que delas se aproximasse. Além disso, seria necessário usar magia para neutralizar o veneno que permeava o ar, a pedra e todos os objetos dentro do enorme labirinto da fortaleza. E mais magia seria necessária para limpar quaisquer objetos que decidissem retirar. Depois que a cidadela fosse fechada, os elfos limpariam a cidade e a terra ao redor de resíduos nocivos que tivessem se depositado nelas, de modo que a área pudesse se tornar de novo segura para ser habitada. Eragon sabia que teria de ajudar a fazer isso também. Antes de ter se juntado aos trabalhos de curar e colocar proteções dentro e nos arredores de Urubain, Eragon tinha passado mais de 1 hora usando o nome da Língua Antiga para encontrar e desmantelar os muitos encantamentos que Galbatorix havia lançado sobre os prédios e as pessoas da cidade. Alguns dos encantamentos pareciam benignos, até úteis, tal como um cujo único propósito aparente tinha sido impedir os gozos de uma porta de Ranger, e que tirava sua energia de um pedaço de cristal do tamanho de um ovo engastado na face da porta. Mas Eragon não ousara deixar nenhum dos encantamentos do rei intactos, por mais inofensivos que parecessem, especialmente aqueles lançados sobre os homens e mulheres sob o comando de Galbatorix. Entre eles, juramentos de vassalagem fiel eram os mais comuns, mas também havia defesas, e encantamentos para conceder talentos fora do comum e outros mais misteriosos. Liberando nobres e plebeus de sua servidão, o cavaleiro ocasionalmente sentia um grito de angústia, como se tivesse tirado deles algo de precioso. Houve um momento de crise, quando retirou os grilhões de Galbatorix dos Zeldunari escravizados. Os dragões imediatamente tinham começado a atacar e assaltar as mentes das pessoas dentro da cidade. Naquele momento, um grande palio de temor se estendeu sobre Urubain, fazendo com que todos, até mesmo os elfos, se agachassem e empalidecessem de medo. Finalmente, Blodar e seus 10 feiticeiros restantes amarraram o comboio de caixas de metal contendo Zeldunari a um par de cavalos e cavalgaram para fora de Urubain, onde os pensamentos dos dragões não tinham mais um efeito tão forte. Glaedra havia insistido em acompanhar os dragões enlouquecidos, do mesmo modo que fizeram vários dos Zeldunari de Vroengard. Aquela tinha sido a segunda vez que Eragon vira Safira desde o retorno deles, quando havia alterado o encantamento que escondia o Marotia e os que o acompanhavam, de modo que 5 dos Zeldunari pudessem ser separados e entregues à proteção de Blodar. Glaedra e os 5 eram de opinião que poderiam acalmar e se comunicar com os dragões que Galbatorix havia atormentado. O cavaleiro não tinha tanta certeza, mas esperava que estivessem certos. No dia em que os elfos e os Zeldunari saíam da cidade, Arya o havia contatado com um pensamento de dúvida, de fora do portão arruinado, onde ela estava em conferência com os capitães do exército de sua mãe. Naquele breve intervalo de tempo em que as mentes deles tinham se tocado, ele sentirá sua desolação pela morte de Islanzadi, bem como o grande arrependimento e raiva que se escondiam sob seu luto e pesar, e vira como as emoções dela ameaçavam subjugar sua razão e como lutava para controlá-las. Ele lhe enviará todo o conforto que pudera, mas parecia parco se comparado com sua perda. Naquela ocasião e agora, e desde a partida de Murtagh, um sentimento de vazio havia se apoderado de Eragon. Tinha esperado sentir júbilo por matar Galbatorix, e embora estivesse satisfeito, e ele estava, pela morte do rei, não sabia mais o que deveria fazer. Atingir a sua meta. Tinha escalado a montanha inescalável. Agora, sem aquele propósito para guiá-lo, para impulsioná-lo, sentia-se perdido. O que ele e Safira fariam da vida? O que lhes daria significado? Ele sabia que, com o tempo, eles criariam a próxima geração de dragões e cavaleiros, mas aquela perspectiva parecia distante demais para ser real. Ponderar essas questões fazia com que Eragon se sentisse nauseado e oprimido.
Ele voltou seus pensamentos em outra direção, mas as questões continuaram a incomodá-lo, e seu sentimento de vazio persistiu. Talvez Murtagh e Thor tivessem tido a ideia certa. Parecia que os degraus da Torre Verde nunca acabariam. Ele subiu pesadamente, dando voltas e voltas, até que as pessoas nas ruas pareceram pequeninas como formigas e suas panturrilhas e seus tornozelos começaram a arder do movimento repetitivo. Ele avistou os ninhos das andorinhas nas janelas estreitas, e sob uma janela, encontrou uma pilha de pequenos esqueletos, os restos deixados por um falcão ou uma águia. Quando afinal o topo da escada em caracol apareceu, uma grande porta em lança, enegrecida pelo tempo, ele parou para organizar os pensamentos e permitir que a respiração voltasse ao normal. Então subiu os últimos metros, levantou o ferrolho e entrou no grande aposento redondo no topo da Torre dos Elfos. Esperando por ele havia 6 pessoas, além de Saphira, Arya e o elfo de cabelo prateado, Lord da Tedr, o rei Orhin, Nazuada, o rei Orik e o rei dos meninos gatos, Grimrur Meia-Pata. Eles estavam de pé, ou no caso do rei Orhin, sentado, em um grande círculo, com Saphira do lado oposto à escada, diante da janela voltada para o sol que lhe permitirá pousar dentro da torre. A luz do sol cae punha entrava lateralmente no aposento, iluminando os bixos relivos élficos sobre as paredes e o pedreiro intricado de pedras coloridas engastadas no piso. Exceto por Saphira e Grimrur, todos pareciam tensos e desconfortáveis. Na contração da pele de Arya ao redor dos olhos e na linha dura de sua garganta, Eragon viu a indicação de seu pesar e tristeza. Ele desejou poder fazer algo para amenizar seu sofrimento. Orhin estava sentado numa cadeira funda, segurando o peito coberto por bandagens com a mão esquerda e uma caneca de vinho na direita. Ele se movia com cuidado exagerado, temeroso de se machucar, mas seus olhos estavam brilhantes e claros, de modo que Eragon concluiu que era o ferimento e não o vinho que o deixava cauteloso. Lord da Tedr estava tamborilando o punho da espada e Orik tinha as mãos dobradas sobre a ponta do cabo de Volum. O martelo estava de pé sobre o chão diante dele, olhando fixamente para sua própria barba. Nazuada cruzara os braços, como se tivesse frio. À direita, Grimrur Meia-Pata olhava fixamente para fora por uma janela, aparentemente sem ver os outros. Quando Eragon abriu a porta, todos olharam para ele, e um sorriso surgiu no rosto de Orik. Eragon. Ele lançou Volum sobre o ombro, andou até junto de Eragon e o agarrou pelo antebraço. Eu sabia que você o mataria. Bom trabalho. Esta noite vamos celebrar. Que as fogueiras ardam e nossas vozes soem alto até que os céus ecoem com o som de nossos festejos. Eragon sorriu e assentiu, e Orik lhe deu mais uma palmada no braço, então voltou para seu lugar. Eragon atravessou o aposento para ficar ao lado de Saphira. Pequenino, disse ela, esfregando seu ombro com o focinho. Ele estendeu a mão e tocou as escamas duras de sua face, confortando-se com sua proximidade. Então, estendeu uma gavinha de pensamento em direção ao Zeldunari que ela ainda tinha consigo. Como ele, estavam cansados dos acontecimentos do dia, e ele percebeu que prefeririam observar e ouvir a participar ativamente no debate que teria lugar. Os Zeldunari o cumprimentaram, e o Marote o chamou, mas depois ficou em silêncio. Ninguém na sala parecia disposto a falar primeiro. Da cidade abaixo, Eragon ouviu um cavalo relixar. Sons de picaretas e cinzéis vinham da cidadela. O rei Orhin se mexeu desconfortável em sua cadeira e bebericou o vinho. Grimrur coçou uma orelha pontuda, então fungou, como se testando o ar. Finalmente, Lord da Tedr quebrou o silêncio. Temos uma decisão a tomar, anunciou. Disso nós já sabemos, elfo, trovejou Orik. Deixe-o falar, disse Orhin, e gesticulou com a taça cravejada de pedras. Eu gostaria de ouvir as ideias dele sobre como acha que devemos prosseguir. Um sorriso amargo, um tanto zombeteiro, surgiu em seu rosto. Ele inclinou a cabeça para da Tedr, dando-lhe a palavra. Da Tedr inclinou a cabeça em resposta. Se o elfo se ofendeu com o tom do rei, não deu sinal disso. Não há como esconder que Galbatorix está morto. Mesmo agora, a notícia de nossa vitória se espalha pela terra. Ao final da semana a morte de Galbatorix será conhecida na maior parte da Alagaesia. Como deve ser, disse Nazuada. Ela havia tirado a túnica que os carcereiros tinham lhe dado e posto um vestido vermelho escuro que tornava sua perda de peso durante o cativeiro ainda mais aparente, pois caía largo nos ombros e sua cintura parecia dolorosamente pequenina. Sua aparência era frágil, mas ela parecia ter recuperado parte da força. Quando Eragon e Saphira tinham voltado à cidadela, Nazuada estivera à beira de um colapso, de exaustão física e mental. No momento em que Jormungandr a vira, carregara-a para o acampamento, e ela passará o restante do dia em isolamento. Eragon não pudera consultá-la antes da reunião, de modo que não tinha certeza de sua opinião sobre o tema que estavam reunidos para debater. Se precisasse, ele a contataria diretamente com seus pensamentos, mas esperava evitar isso, pois não queria invadir sua privacidade. Não agora. Não depois de tudo que ela suportara. Como deve ser, disse da Tedr, a voz forte e clara sob o teto abobadado da câmara redonda. Contudo, à medida que as pessoas souberem que Galbatorix caiu, a primeira pergunta que farão será sobre quem assumiu seu lugar. Da Tedr olhou ao redor para os rostos deles. Nós temos de lhes dar uma resposta antes que a inquietação comece a se espalhar. Nossa rainha está morta. Rei Orhin, o senhor está ferido. Os boatos abundam, tenho certeza. É importante que os calemos antes que causem prejuízo. Retardar isso seria desastroso. Não podemos permitir que todo lorde com algumas tropas acredite que pode se declarar rei de sua pequena monarquia. Se isso acontecer, o império se desintegrará numa centena de reinos diferentes. Nenhum de nós quer isso. Um sucessor deve ser escolhido e nomeado, por mais difícil que seja. Sem se virar, Grimrur disse.
Não se pode liderar um bando quando se é fraco. O rei Orhin sorriu de novo, mas o sorriso não lhe chegou aos olhos. E que papel querem desempenhar nisso, Arya, Lorde da Tedra? Ou o Sr. Rei Orik? Ou o Sr. Rei Meia-Pata? Estamos gratos pela amizade e pela ajuda que nos prestaram, mas está é uma questão para humanos decidirem, não os senhores. Nós nos governamos e não permitimos que outros escolham nossos reis. Nazuada esfregou os braços cruzados, para a surpresa de Eragon, disse, concordo. Essa é uma questão que devemos resolver sozinhos. Ela olhou para Arya e da Tedra. Com certeza, devem compreender. Vocês não nos permitiriam lhes dizer quem deve ser nomeado seu novo rei ou rainha. Ela olhou para Orik. Nem os clãs nos permitiriam escolhê-lo como sucessor de Rotar. Não, disse Orik. Não permitiriam. A decisão, é claro, é dos senhores, disse da Tedra. Não ousaríamos ditar o que devem ou não fazer. Contudo, como seus amigos e aliados, nós não conquistamos o direito de oferecer nosso conselho numa questão tão importante, especialmente quando afetará todos nós. O que quer que decidam terá implicações vastíssimas, e seria bom que as compreendessem antes de fazerem sua escolha. Eragon compreendia muito bem. Era uma ameaça. Da Tedra estava dizendo que, se eles tomassem uma decisão que os elfos desaprovassem, haveria consequências desagradáveis. Eragon resistiu ao impulso de demonstrar seu desagrado. A postura dos elfos era previsível. Os riscos eram altos e um erro poderia acabar causando problemas por décadas. Isto, parece razoável, comentou Nazuada. Ela lançou um olhar para o rei Orhin. Orhin olhou para seu cálice e o inclinou, girando o líquido dentro dele. Como nos aconselharia escolher, Lorde da Tedra? Diga-nos, estou muito curioso. O elfo fez uma pausa. Sob a luz baixa e morna do sol que se punha, seu cabelo prateado brilhava num halo difuso ao redor da cabeça. Quem quer que seja o escolhido para usar a coroa deve ter a habilidade e a experiência necessárias para governar com eficácia desde o início. Não há tempo para instruir alguém sobre as regras do comando, nem podemos nos dar o luxo de permitir os erros de um noviço. Além disso, a pessoa deve ser adequada moralmente para assumir tal cargo. Ele ou ela deve ser uma escolha aceitável para os guerreiros dos Varden, e numa medida menor, para as pessoas do Império. E, se for possível, também deve ser alguém que nós e os outros aliados consideremos aceitável. O Senhor limita muito nossas escolhas com suas exigências, observou o rei Orhin. Elas dizem respeito apenas às qualidades de um bom governante. Ou será que é de outra opinião? Vejo várias opções que o senhor deixou passar ou desconsidera. Mas não importa. Continue. Os olhos de da Tedra se estreitaram, mas sua voz se manteve macia como nunca. A escolha mais óbvia, e uma que o povo do Império provavelmente esperará, é a pessoa que de fato matou Galbatorix. Ou seja, Eragon. O ar no aposento ficou delicado, como se fosse de vidro. Todos olharam para Eragon, até Safira e o menino gato, e ele sentiu que o Marotia e os outros Eldunari também o observavam atentamente. Olhou de volta para as pessoas ao redor, nem assustado nem enraivecido pelos olhares. Examinou o rosto de Nazuada, tentando descobrir sua opinião, mas, além da seriedade de sua expressão, não discerniu nada do que ela pensava ou sentia. Eragon ficou perturbado ao se dar conta de que da Tedra estava correto. Ele poderia se tornar rei. Por um momento, permitiu-se considerar a possibilidade. Não havia ninguém que pudesse impedi-lo de assumir o trono, ninguém exceto Elva e talvez Murtagh. Mas agora sabia como neutralizar o dom de Elva, e Murtagh não estava mais presente para desafiá-lo. Safira, ele podia perceber, não se oporia a ele, qualquer que fosse sua escolha. E embora não pudesse decifrar a expressão de Nazuada, tinha um estranho sentimento de que, pela primeira vez, ela estaria disposta a se retirar e permitir que ele assumisse o comando. O que você quer? Perguntou Safira. Eragon pensou a respeito disso. Quero ser útil. Mas poder e domínio sobre os outros, essas coisas que Galbatorix buscava, não têm apelo para mim. Em todo caso, nós temos outras responsabilidades. Voltando sua atenção para os que o observavam, ele disse: Não. Não seria correto. O rei Orhin resmungou e tomou outro gole de vinho. Arya, da Tedra e Nazuada pareceram relaxar, ainda que muito ligeiramente. Como eles, os Eldunari pareciam satisfeitos com sua decisão, embora não comentassem com palavras. Fico satisfeito por ouvi-lo dizer isso, disse da Tedra. Sem dúvida você seria um excelente governante, mas não creio que seria bom para sua raça, nem para as outras raças da Alagaisia, se outro cavaleiro de dragão assumisse a coroa. Arya gesticula para Dathedra. O elfo de cabelo prateado deu um ligeiro passo para trás. Rora seria outra escolha óbvia. Roran! Exclamou Eragon com incredulidade. Arya o contemplou, os olhos solenes, sob a luz enviesada, brilhantes e ferozes, como esmeraldas lapidadas em padrão raiado. Foi por meio das ações dele que os Varden capturaram Urubain. Ele é o herói de Arrogues e de muitas batalhas. Os Varden e o restante do Império seguiriam sem hesitação. Ele é rude e confiante demais, e não tem a experiência necessária, disse Orhin. Olhou para Eragon com uma expressão ligeiramente culpada. Contudo, é um bom guerreiro. Arya piscou uma vez, como uma coruja. Creio que o senhor descobriria que a rudeza dele depende de com quem ele está lidando. Majestade. Contudo, o senhor está correto. Rora não tem a experiência necessária. Isso nos deixa duas opções, Nazuada e o senhor, rei Orhin. O rei Orhin se mexeu de novo na cadeira e sua testa se franziu mais que antes. A expressão de Nazuada se manteve a mesma. Presumo, dis Orin para Nazuada. Que decide exercer su direito ao trono. Ela levantou o queixo. Desejo. A voz dela estava calma e macia como água.
Então estamos diante de um impasse, pois eu também. E não cederei. Orhin girou a haste de sua taça entre os dedos. A única maneira que vejo de resolvermos a questão sem derramamento de sangue será você renunciar. Se insistir em obter o trono, acabará destruindo tudo que nós conquistamos hoje, e não terá ninguém para culpar senão a si mesma pelo caos que se seguirá. O Senhor se voltaria contra seus aliados por nenhum outro motivo senão negar o trono a Naswada? Perguntou Arya. O rei Orhin poderia não ter reconhecido, mas Eragon viu o que significava na realidade a postura fria e dura de Arya. Ela estava pronta para atacar e matar a qualquer momento. Não, respondeu Orhin. Eu me voltaria contra os Varden para conquistar o trono. Há uma diferença. Por quê? Perguntou Naswada. Por quê? A pergunta pareceu ultrajar Orhin. Meu povo abergu alimenti e equipu os Varden. Eles lutaram e morreram ao lado de seus guerreiros. Como país, nós arriscamos muito mais que os Varden. Os Varden não têm pátria. Se Galbatorix tivesse derrotado Eragon e os dragões, poderiam ter fugido e se escondido. Mas nós não temos para onde ir senão Surda. Galbatorix teria caído em cima de nós como um raio, e ele teria destruído a região inteira. Nós apostamos tudo, nossas famílias, nossos lares, nossa riqueza, e nossa liberdade, e depois disso, depois de todos os nossos sacrifícios, vocês realmente acreditam que ficaremos satisfeitos de voltar para nossos campos sem outras recompensas senão uma palmadinha na cabeça e seu régio agradecimento? Eu preferiria rastejar. Nós regamos o chão entre aqui e a campina ardente com nosso sangue, e agora queremos nossa recompensa. Ele cerrou o punho. Termos os despojos de guerra. As palavras de Orhin não pareceram perturbar Naswada. De fato, ela parecia pensativa, quase simpática. Com certeza ela não vai dar a este vira-lata o que ele quer, disse Safira. Espere e veja, disse Eragon. Ela nunca nos falhou. Arya disse. Eu esperaria que os senhores chegassem a um acordo amistoso, e, é claro, disse o rei Orhin. Também espero isso. O olhar dele se voltou para Naswada. Mas receio que a determinação ferrenha de Naswada não lhe permita se dar conta de que, aqui, ela tem de se submeter. Arya prosseguiu. E como Datedr disse, não pensaríamos em interferir nos assuntos de sua raça quando estão escolhendo o próximo governante. Eu me lembro, disse Orhin, com a sugestão de um sorriso arrogante. Contudo, disse Arya, como aliados jurados dos Varden, devo lhe dizer que consideramos qualquer ataque contra eles como um ataque contra nós, e responderemos à altura. O rosto de Orhin se contraiu como se ele tivesse mordido algo amargo. O mesmo é verdade para nós anões, disse Orik. Sua voz soou como pedras raspando umas contra as outras debaixo da terra. Grimrur meia-pata levantou a mão aleijada diante do rosto e inspecionou as unhas em garra dos 3 dedos que lhe restavam. A nós não importa quem se torne rei ou rainha, desde que recebamos o assento ao lado do trono que nos foi prometido. Mesmo assim, nosso acordo foi feito com Naswada, e é Naswada que continuaremos a apoiar até o momento em que ela deixar de ser a líder dos Varden. Ará! Exclamou o rei Orhin, e ele se inclinou para frente com a mão no joelho. Mas ela não é a líder dos Varden. Não é mais. O líder é Eragon. Mais uma vez todos os olhos se voltaram para Eragon. Ele fez uma ligeira careta e disse, pensei que estivesse claro que devolvia a autoridade para Naswada no momento em que ela foi libertada. Se não, que não haja mais dúvida, Naswada é a líder dos Varden, não eu, e creio que ela deveria herdar o trono. Você só poderia dizer isso, disse Orhin com sarcasmo. Jurou fiel vassalagem a ela. É claro que acredita que ela deve herdar o trono. Não passa de um criado leal defendendo seu senhor, e sua opinião não tem mais peso que as opiniões de meus criados. Não, disse Eragon. O senhor se engana. Se eu pensasse que o senhor ou outra pessoa seria melhor governante, eu diria. Sim, jurei fiel vassalagem a Naswada, mas isso não me impede de dizer a verdade quando a vejo. Talvez não, mas sua lealdade a ela pode turvar seu julgamento. Do mesmo modo que sua lealdade à Surda turva o seu, disse Orik. O rei Oren fez Carfia. Por que vocês sempre se voltam contra mim? Perguntou, passando os olhos entre Eragon, Arya e Orik. Por que em toda discussão vocês ficam do lado dela? O vinho se derramou pela borda do cálice quando ele gesticulou em direção a Naswada. Por que ela tem o respeito de vocês e não eu nem o povo de Surda? Vocês sempre favorecem Naswada e os Varden, e antes dela era a Jihad. Se meu pai estivesse vivo, se seu pai, o rei Larkin, ainda estivesse vivo, disse Arya, ele não estaria aqui se lamentando de como os outros o consideram, estaria fazendo algo a respeito. Paz, disse Naswada antes que Orhin pudesse retrucar. Não há necessidade de insultos aqui. Orhin, suas preocupações são razoáveis, os surdos contribuíram muito para nossa causa. Admito francamente que sem a ajuda de vocês, nunca teríamos podido atacar o Império como fizemos, e vocês merecem uma recompensa por tudo que arriscaram, gastaram e perderam durante esta guerra. O rei Orhin assentiu, parecendo satisfeito. Você vai ceder então? Não, respondeu Naswada. Não vou desistir do trono. Mas tenho uma contraproposta, uma que talvez satisfaça seus interesses. Orhin fez um ruído de insatisfação, mas não a interrompeu. Minha proposta é a seguinte, grande parte das terras que capturamos se tornarão parte de Surda. Arogues, Fenster e Melian serão suas, bem como as ilhas ao sul, depois que estiverem sob nosso controle. Por meio desta aquisição, Surda quase dobrará de tamanho. E em troca? Perguntou o rei Orhin levantando uma sobrancelha. Em troca, jurará fiel vassalagem ao trono aqui em Urubai e a quem o ocupar. A boca de Orhin se retorceu. Você se coloca como a grande rainha da terra. Estes 2 reinos, o Império e Surda, devem estar unidos se quisermos evitar futuras hostilidades.
Surda permanecerá sua para governar como quiser, salvo por uma exceção. Os feiticeiros de nossos dois países estariam sujeitos a alguma restrição, cuja natureza decidiremos mais tarde. De acordo com essas leis, Surda contribuiria para a defesa de nossos territórios combinados. Se algum de nós for atacado, o outro deverá fornecer ajuda sob a forma de homens e material. O rei Orhin apoiou o cálice sobre o colo e o olhou fixamente. Mais uma vez pergunto, por que deve ser você a assumir o trono e não eu? Minha família reina em Surda desde que Lady Marelda venceu a Batalha de Sintri e fundou o reino de Surda e a Casa de Languelde, e podemos identificar nossos ancestrais até Tenebrando, o doador do anel. Nós enfrentamos o Império e lutamos contra ele por um século inteiro. Nosso ouro, nossas armas e nossas armaduras permitiram que os Varden existissem e sustentaram vocês ao longo de anos. Sem nossa ajuda, teria sido impossível resistir a Galbatorix. Os anões não poderiam ter fornecido tudo de que precisavam, nem os elfos, distantes como estavam. Assim, mais uma vez pergunto, por que o prêmio deve ser seu, Nazuada, e não meu? Por quê? Respondeu Nazuada, creio que posso ser uma boa rainha. E por quê? Como em tudo que fiz enquanto liderava os Varden, creio que seja melhor para nossos povos e para a Lagaisia. Você tem uma alta opinião de si mesma. Falsa modéstia nunca é admirável, e menos ainda entre aqueles que governam. Não demonstrei amplamente minha habilidade de liderança? Se não fosse por mim, os Varden ainda estariam escondidos em Fartendur, esperando por um sinal dos céus de que era a hora certa de avançar contra Galbatorix. Comandei os Varden de Fartendur até Surda e os transformei em um poderoso exército. Com a sua ajuda, sim, mas fui eu quem os liderou, e fui eu que consegui a ajuda dos anões, dos elfos e dos Urgaus. Você poderia ter feito o mesmo? Quem governar Urubain terá de lidar com todas as raças da terra, não apenas com a nossa. Mais uma vez, já fiz isso e posso fazer de novo. A voz de Nazuada se suavizou, embora sua expressão continuasse forte como sempre. Orhin, por que quer isso? Vai fazê-lo mais feliz? Não é uma questão de felicidade, rosnou ele. Mas é, em parte. Você realmente quer governar o império inteiro além de Surda? Quem assumir o trono terá diante de si uma tarefa enorme. Há um país a ser reconstruído, tratados que devem ser negociados, cidades ainda por capturar, nobres e feiticeiros a submeter. Levará uma vida inteira para sequer começarmos a desfazer o estrago que Galbatorix causou. Isso é realmente algo que quer fazer? Parece-me que você preferiria sua vida como era antes. O olhar dela se voltou para o cálice no colo dele e para seu rosto. Se aceitar minha oferta, poderá voltar para Aberon e seus experimentos em filosofia natural. Não gostaria disso. Surda será maior e mais rica e você terá liberdade para seguir seus interesses. Nós nem sempre podemos fazer o que gostamos. Por vezes temos de fazer o que é correto, não o que queremos, retrucou o rei Orhin. É verdade, mas, além disso, se eu fosse rei em Urubai, poderia me dedicar a meus interesses aqui com a mesma facilidade com que poderia em Aberon. Nazuada franziu o senho, mas antes que pudesse falar, Orhin concluiu. Vocês não compreendem. Ele fez uma careta e tomou mais um gole de vinho. Então nos explique, disse Safira, sua impaciência conspícua no tom de seus pensamentos. Orhin fungou, esvaziou o cálice e o atirou contra a porta da escada em caracol, o que amassou parte do ouro e arrancou várias das pedras preciosas engastadas, que deslizaram girando pelo piso. Não posso, rosnou ele, e não quero tentar. Ele lançou um olhar furioso ao redor do aposento. Nenhum de vocês compreenderia. Vocês estão presos demais à sua própria importância para compreender. Como poderiam, se jamais vivenciaram o que vivi? Ele se recostou na cadeira, os olhos escuros como carvões sob as sobrancelhas. Você está decidida? Não vai desistir do trono? Ela sacudiu a cabeça. E se eu insistir em meu direito? Estaremos em conflito. E vocês três ficarão do lado dela? Perguntou Orhin, olhando para Arya, Orik e Grimrur. Se os Varden forem atacados, lutaremos com eles, respondeu Orik. Nós também, confirmou Arya. O rei Orhin deu um sorriso que era mais um arreganhar de dentes que qualquer coisa. E vocês dizem que não pensariam em nos dizer quem devemos escolher como governante? É claro que não, disse Orik, e seus dentes lampejaram muito brancos e perigosos em meio à sua barba. É claro que não. Então Orhin voltou sua atenção para Nazuada. Quero Belatona, além das outras cidades que você mencionou. Nazuada pensou por um momento. Você já está ganhando 2 cidades portuárias, Fenster e Arogues, 3, se contar Elon na ilha Berlan. Em vez de Belatona, eu lhe darei Furnost, e assim você terá o lago Tudosten inteiro, e eu terei o lago Leona inteiro. O Leona é mais valioso que o Tudosten, uma vez que dá acesso às montanhas e à costa norte, assinalou Orhin. Sim. Mas você já tem acesso ao Leona de Daut e do rio Gié. O rei Orhin olhou fixamente para o piso no centro do aposento e ficou em silêncio. Do lado de fora, o sol se escondeu abaixo da linha do horizonte, deixando algumas nuvens iluminadas por sua luz. O céu começou a escurecer, e as primeiras estrelas apareceram no crepúsculo, ligeiros pontinhos de luz na vastidão púrpura. Uma ligeira brisa começou a soprar, e no som dela roçando contra as paredes da torre, Eragon ouviu o farfalhar das urtigas. Quanto mais esperavam, mais provável parecia a Eragon que Orhin fosse rejeitar a oferta de Nazuada, ou que fosse ficar sentado ali, em silêncio, a noite inteira. Então o rei se mexeu e levantou o olhar. Muito bem, disse em voz baixa. Desde que você honre os termos de nosso acordo, não a desafiarei pelo trono de Galbatorix. Majesty. Um arrepio percorreu o corpo de Eragon quando ouviu Orhin dizer aquelas palavras. Com a expressão sombria, Nazuada avançou até estar no centro do aposento. Então Orik bateu o cabo de Volum contra o chão e proclamou. O rei está morto, longa vida a rainha.
O rei está morto, longa vida à rainha. Exclamaram Eragon, Arya, Dátedr e Grimr. Os lábios do menino gato se esticaram, descobrindo suas presas afiadas, e Saphira emitiu um rugido alto e triunfante, que ecoou no teto e sobre a cidade banhada pelo crepúsculo abaixo. Um sentimento de aprovação emanou do Zel do Nari. Naswada se empertigou alta e orgulhosa, os olhos brilhando marejados de lágrimas sob a luz que caía. Obrigada, disse, e olhou para cada um deles, olhos nos olhos. Mesmo assim seus pensamentos pareciam voltados para outro lugar, e havia nela um ar de tristeza que Eragon duvidava que os outros tivessem percebido. E por toda a terra, a escuridão caiu, deixando no topo da torre o foco de luz solitário acima da cidade. Capítulo 72. O merecido epitáfio. Depois da vitória em Urubai, os meses se passaram ao mesmo tempo depressa e lentamente para Eragon. Depressa, porque havia muito que ele e Saphira deviam fazer, e era raro o dia em que não estavam exaustos ao pôr do sol. Lentamente, porque ele continuava a sentir uma falta de propósito, a despeito das muitas tarefas que a rainha Naswada lhes dava, e parecia-lhe que estavam parados no mar em meio a uma calmaria, esperando por alguma coisa, qualquer coisa, para empurrá-los de volta à corrente principal. Ele e Saphira ficaram em Urubai mais 4 dias depois de Naswada ter sido escolhida rainha, ajudando a estabelecer a presença dos Varden lá e nas áreas circundantes. Muito desse tempo passaram lidando com os habitantes da cidade, geralmente aplacando multidões enfurecidas por alguma ação dos Varden, e caçando grupos de soldados que tinham fugido de Urubai e atacavam viajantes, camponeses e propriedades das vizinhanças para se manter. Ele e Saphira também participaram no esforço para reconstruir o maciço portão principal da cidade, e, a pedido de Naswada, ele lançou vários encantamentos destinados a impedir aqueles que ainda eram leais a Galbatorix de trabalharem contra ela. Os encantamentos só se aplicavam a pessoas dentro da cidade e nas terras adjacentes, mas tê-los em ação fez com que todos entre os Varden se sentissem mais seguros. Eragon reparou que os Varden, os anões e mesmo os elfos o tratavam e a Saphira de maneira diferente de antes da morte de Galbatorix. Eram mais respeitosos e deferentes, especialmente os humanos, e olhavam para ele e Saphira com o que ele lentamente acabou por compreender que era reverência e admiração. De início, Eragon gostou daquilo, Saphira não parecia se importar, mas começou a incomodá-lo quando se deu conta de que muitos dos anões e humanos estavam tão ansiosos para agradar-lhe que lhe diriam qualquer coisa que pensassem querer ouvir, e não a verdade. A descoberta o perturbou. Ele se sentiu incapaz de confiar em qualquer pessoa que não Horan, Arya, Naswada, Orik, Horst, é claro, Saphira. Eragon esteve com Arya muito pouco durante aqueles dias. As raras vezes em que se encontraram, ela pareceu retraída, algo que ele reconheceu como sua maneira de lidar com o luto. Eles nunca tinham uma chance de conversar em particular, e as únicas condolências que ele pôde oferecer foram breves e desajeitadas. Era difícil ter certeza se ela tinha apreciado. Quanto a Naswada, ela pareceu recuperar muito de seu ímpeto, espírito e energia anteriores depois de uma única noite de sono, algo que deixou Eragon espantado. A admiração dele por ela aumentou tremendamente depois de ouvir o relato de sua tortura no salão da profetisa, do mesmo modo que seu respeito por Murtagh, a respeito de quem Naswada não disse mais uma palavra depois. Ela cumprimentou Eragon pela liderança dos Varden durante sua ausência, embora ele protestasse que tinha estado fora a maior parte do tempo, e lhe agradeceu por tê-la resgatado tão rapidamente, pois, como admitiu mais adiante na conversa, Galbatorix quase tinha conseguido dobrá-la. No terceiro dia, Naswada foi coroada numa grande praça perto do centro da cidade, diante de uma vasta multidão de humanos, anões, elfos, meninos gatos e urgaus. A explosão que havia posto fim à vida de Galbatorix tinha destruído a antiga coroa dos Brodrigs, de modo que os anões forjaram uma nova coroa com ouro encontrado na cidade e joias que os elfos tinham tirado de seus elmos ou dos punhos de suas espadas. A cerimônia foi simples, mas ainda mais impressionante por isso. Naswada se aproximou a pé da cidadela destruída. Usava um vestido púrpura real, com mangas apenas até os cotovelos, deixando à mostra as cicatrizes que marcavam seus antebraços, com uma cauda com franja de arminho, que Elva carregava, pois Eragon seguirá o conselho de Murtagh e insistia que a garota estivesse sempre tão perto de Naswada quanto possível. Um lento rufar de tambores soou quando Naswada subiu para a plataforma que tinha sido erigida no centro da praça. Em cima da plataforma, ao lado da cadeira entalhada que serviria de trono, estavam Eragon, com Saphira logo atrás. Na frente, estavam os reis Orhin, Orik e Grimrur, ao lado de Arya, Dátebr e Nargar-Vovog. Naswada subiu a plataforma, então se ajoelhou diante de Eragon e Saphira. Um anão do clã de Orik apresentou a Eragon a coroa recém-criada, que ele colocou sobre a cabeça de Naswada. Saphira arqueou o pescoço e, com o focinho, tocou Naswada na testa, e tanto ela quanto Eragon disseram: agora levante-se como rainha, Naswada, filha de Agirra de Nadara. Uma fanfarra de trombeta soou, e a multidão reunida, que tinha estado em silêncio mortal, começou a gritar vivas. Foi uma estranha cacofonia, com os urros dos urgaus, mesclados com as vozes melodiosas dos elfos. Depois, Naswada se sentou no trono. O rei Orhin se ajoelhou diante dela e jurou vassalagem fiel, seguido por Arya, o rei Orik, Grimrur Meia-Pata e Nargar-Vovog, que prometeram cada qual a amizade de suas respectivas raças. O evento emocionou muito Eragon. Ele conteve as lágrimas ao contemplar Naswada sentada no trono. Só com a coroação dela lhe pareceu que o espectro da opressão de Galbatorix havia começado a desaparecer.
Depois, houve um banquete e os Varden e seus aliados comemoraram durante a noite inteira e o dia seguinte. Eragon se lembrava de pouco das festividades, exceto das danças dos elfos, do bater dos tambores dos anões e dos 4 Ku que subiram numa torre do muro da cidade e ficaram lá soprando tropas feitas do crânio de seus pais. As pessoas da cidade também participaram das comemorações, entre elas, Eragon viu alívio e júbilo pelo fato de Galbatorix não ser mais rei. Subjacente às emoções delas e de todos os presentes, havia uma percepção da importância do momento, pois sabiam que estavam testemunhando o fim de uma era e o princípio de outra. No 5º dia, quando o portão estava quase reconstruído e a cidade parecia razoavelmente segura, Nazuada ordenou a Eragon e Saphira que voassem até Dracleona, e de lá para Belatona, Fenster e Arrogues, e em cada lugar usasse o nome da Língua Antiga para liberar de seus juramentos todos que haviam se tornado vassalos de Galbatorix. Ela também lhe pediu para prender soldados e nobres com encantamentos, do mesmo modo que tinha feito com as pessoas de Urubai, para impedi-los de tentar minar a paz recém-declarada. Isso, Eragon se recusou a fazer, pois achava que era parecido demais com a maneira como Galbatorix havia controlado as pessoas que o serviam. Em Urubai, o risco de assassinos ocultos ou outros leais ao antigo regime era grande o suficiente para que Eragon fizesse o que ela pedia. Mas não em outros lugares. Para seu alívio, depois de alguma consideração, Nazuada concordou com ele. Ele e Saphira levaram com eles metade do Zeldunari de Vroengard, o restante ficou para trás com os corações dos corações que tinham sido resgatados do tesouro de Galbatorix. Brodar e seus feiticeiros, que não estavam mais encarregados de defender Eragon e Saphira, levaram esse Zeldunari para um castelo a vários quilômetros a noroeste de Urubai, onde seria fácil proteger os corações contra qualquer um que tentasse roubá-los, e onde seus pensamentos loucos não afetariam as mentes de ninguém, exceto de seus cuidadores. Eragon e Saphira partiram somente depois de se convencerem de que os Zeldunari estavam seguros. Quando chegaram a Dracleona, Eragon ficou estarrecido com o número de encantamentos que encontrou por toda a cidade, bem como na Torre Escura de Pedra, Elgrin. Muitos deles, calculou, tinham centenas de anos, se não fossem mais velhos, e cantamentos esquecidos de eras passadas. Ele deixou os que considerou inofensivos e removeu os que pensava que não eram, mas muitas vezes era difícil distinguir e ele relutava em interferir com encantamentos cujo propósito não compreendia. Nisso, os Zeldunari demonstraram ser muito úteis. Em vários casos, eles se lembravam de quem havia lançado um encantamento e por quê, ou conseguiam adivinhar seu propósito a partir de informações que para Eragon não significavam nada. Quando chegou a Elgrin e às várias propriedades dos sacerdotes, que tinham entrado para a clandestinidade assim que a notícia da morte de Galbatorix chegará, Eragon não se deu o trabalho de determinar que encantamentos eram perigosos ou não, removeu todos. Também usou o nome dos nomes para procurar o cinto de Belot, o sábio, nas ruínas da grande catedral, mas sem sucesso. Eles ficaram em Dracleona por 3 dias e depois seguiram para Belatona. Lá, também Eragon removeu os encantamentos de Galbatorix, assim como em Fenster e em Arrogues. Em Fenster, alguém tentou matá-lo com uma bebida envenenada. Suas defesas o protegeram, mas o incidente enfureceu Saphira. Se algum dia eu encontrar o rato covarde que fez isso, vou comê-lo vivo, a partir dos dedos dos pés, rosnou ela. Na viagem de volta para Urubai, Eragon sugeriu uma ligeira mudança de direção. Saphira concordou e mudou de curso, se inclinando de modo que o horizonte ficasse numa ponta e o mundo, dividido igualmente entre o azul escuro do céu e o verde e marrom da terra. Foi preciso meio dia de buscas, mas afinal Saphira encontrou o agrupamento de colinas de arenito e, entre elas, uma colina em particular, um monte alto e íngreme de pedra avermelhada com uma caverna meio caminho na encosta. E sobre a crista, uma tuba reluzente de diamante. A colina estava exatamente como Eragon se lembrava. Quando a contemplou, sentiu o peito se apertar. Saphira aterrissou ao lado da tuba. Suas garras arranharam a pedra esburacada, arrancando fragmentos. Com dedos lentos, Eragon soltou as tiras das pernas e deslizou para o solo. Uma tonteira o dominou ao sentir o cheiro da pedra quente. Por um momento, teve a sensação de voltar ao passado. Então se sacudiu, e sua mente clareou. Ele andou até a tuba e olhou para o cristal. Dentro, viu Brawl. Lá, ele viu seu pai. A aparência de Brawl não havia mudado. O diamante que envolvia o corpo protegia dos desgastes do tempo, e sua carne não mostrava nenhum sinal de decomposição. A pele do rosto irrugado estava firme, e tinha um tom rosado, como se sangue quente ainda corresse debaixo dela. A qualquer momento, parecia que Brawl poderia abrir os olhos e se levantar, pronto para continuar a viagem não terminada com ele. De certo modo havia se tornado imortal, pois não envelhecia mais como os outros, e permaneceria para sempre o mesmo, preso em um sono sem sonhos. A espada de Brawl estava sobre o peito e a longa flâmula branca de sua barba, com as mãos cruzadas sobre o punho, exatamente como Eragon as posicionara. Ao lado dele estava seu cajado, entalhado. Eragon agora se dava conta, com dúzias de hieróglifos da língua antiga. Lágrimas encheram-lhe os olhos. Ele caiu de joelhos e chorou baixinho por um longo tempo. Ouviu Saphira vir se juntar a ele, sentiu-a com sua mente e soube que ela também lastimava a morte de Brawl. Afinal, Eragon se levanta e se apoia contra a beira da tumba, examinando a forma do rosto do pai. Agora que sabia o que procurar, via semelhanças nas suas feições, borradas e obscurecidas pela idade e pela barba de Brawl, mas ainda assim inconfundíveis. O ângulo dos ossos da face, a ruga entre as sobrancelhas, a maneira como o lábio superior se curvava, tudo isso, Eragon reconhecia. Contudo, não tinha herdado o nariz aquilino. O nariz, herdara de sua mãe. Eragon olhou para baixo, respirando pesadamente com os olhos marejados de lágrimas. Está feito. Conseguimos.
Galbatorix está morto, Nazoada está no trono, e Safira e eu estamos sãos e salvos. Isso teria lhe agradado muito, não é, velha raposa? Ele riu um pouco e limpou os olhos com as costas do punho. E, além disso, há ovos de dragões em Vroengard. Os dragões não vão se extinguir. E Safira e eu vamos criá-los. Você nunca previu isso, não é? Ele riu de novo, se sentindo tolo e pesaroso ao mesmo tempo. Gostaria de saber o que você pensaria de tudo isso. Você continua o mesmo, mas nós não. Será que nos reconheceria? É claro que reconheceria, disse Safira. Você é filho dele. Ela o tocou com o focinho. Além disso, seu rosto não está tão diferente que pudesse confundir você com outra pessoa, mesmo que seu cheiro tenha mudado. Mudou? Você agora cheira mais como um elfo. De qualquer maneira ele nunca me confundiria com Suicune ou Glaedr, não é? Não. Eragon fungou e se afastou da tuba. Bron parecia tão vivo dentro do diamante que vê-lo lhe inspirou uma ideia improvável que quase descartou, mas que suas emoções não lhe permitiram ignorar. Pensou em Umarotia e no Zeldunari, em todo o conhecimento reunido deles e no que tinham conseguido fazer com seu encantamento em Urubain, e uma faísca de esperança desesperada se acendeu em seu coração. Falando com Safira e Umarotia, ele disse: Bron tinha acabado de morrer quando o enterramos. Safira só transformou a pedra em diamante no dia seguinte, mas ele esteve dentro da pedra, longe do ar, durante a noite. Umarotia, com sua força e sabedoria, talvez ainda possamos curá-lo. Eragon estremeceu como se estivesse com febre. Eu não sabia como curar seu ferimento antes, mas agora acho que poderia. Seria mais difícil do que você imagina, ponderou Umarotia. Sim, mas você seria capaz de fazê-lo, disse Eragon. Já vi você e Safira fazerem coisas espantosas com magia. Isso com certeza não está além das possibilidades de vocês. Você sabe que não podemos usar magia por encomenda, disse Safira. Mesmo se conseguíssemos, completou Umarotia, existe grande possibilidade de não conseguirmos restaurar a mente de Bron ao que era. Mentes são coisas complicadas, e ele poderia facilmente acabar abobaiado ou com a personalidade alterada. E então, você quereria que ele vivesse assim? Ele quereria? Não, é melhor deixá-lo em paz, Eragon, e prestar-lhe homenagem com seus pensamentos e ações, como tem feito. Você deseja que fosse diferente. O mesmo desejamos todos nós que perdemos alguém a quem queremos bem. Contudo, a vida é assim. Bron vive em suas lembranças, e se ele era o homem que você nos mostrou, ele ficaria contente com isso. Fique contente também. Mas não foi Umarotia quem interrompeu, e sim o mais velho dos Eldunari, Valdr. Ele surpreendeu Eragon ao falar não em imagens ou sentimentos, mas em palavras da língua antiga, com esforço e dificuldade, como se cada uma lhe fosse estranha. E Valdr disse: Deixe os mortos entregues à terra. Eles não são para nós. E não falou mais, mas Eragon sentiu emanar dele uma grande tristeza e compaixão. Eragon deixou escapar um longo suspiro e fechou os olhos por um momento. Então, em seu coração, se permitiu se libertar de sua esperança equivocada e de novo aceitar o fato de que Bron havia partido. Ah, disse ele para Safira. Não pensei que fosse ser tão difícil. Seria estranho se não fosse. Sentiu o hálito quente dela agitar os cabelos no topo de sua cabeça quando o dragão tocou nas costas dele com o lado do focinho. Ele deu um sorriso fraco e reuniu coragem para olhar para Bron de novo. Pai, disse ele. A palavra pareceu estranha em sua boca. Nunca tivera motivo para dizê-la a ninguém antes. Então, Eragon voltou a olhar para as runas que havia colocado na torre na cabeça da tuba, que diziam: Aqui jaz Bron que era um cavaleiro de dragão e como um pai para mim. Que seu nome viva em glória. Deu um sorriso doloroso ao ver como tinha chegado perto da verdade. Então falou na língua antiga e observou o diamante tremeluzir e fluir quando um novo padrão de runas se formava sobre a superfície. Quando terminou, a inscrição tinha sido mudada para: Aqui jaz Bron cavaleiro unido ao dragão Safira filho de Ocon e Nelda amado de Selena pai de Eragon matador de espectros fundador dos Varden e terror dos renegados que seu nome viva em glória Stijon Nin Morher era um epitáfio menos pessoal, mas para Eragon parecia mais apropriado. Em seguida, lançou vários encantamentos para proteger o diamante de ladrões e vândalos. Eragon continuou postado ao lado da tuba, relutante em ir embora, e sentindo que deveria haver mais alguma coisa, algum evento, emoção ou conhecimento que tornaria mais fácil para ele dizer adeus a seu pai e assim ir embora. Afinal, pôs a mão sobre o diamante frio, desejando poder atravessá-lo e tocar Bron por uma última vez. Obrigado por tudo que me ensinou, disse. Safira fungou e baixou a cabeça até seu focinho bater contra a pedra dura. Eragon se virou e, com um sentimento de conclusão, lentamente montou nas costas de Safira. Ficou melancólico por algum tempo. Safira decolava e voava para nordeste, em direção a Urubain. Quando as colinas de Arenito não eram mais que uma mancha no horizonte, deixou escapar um longo suspiro e olhou para o céu muito azul. Um sorriso iluminou seu rosto. O que é tão divertido? Quis saber Safira, e balançou o rabo para trás e para frente. A escama em seu focinho está crescendo. A satisfação dela foi evidente. Ela fungou e disse: Eu sempre soube que cresceria de novo. Por que haveria de não crescer? Contudo, Eragon sentiu seus flancos vibrarem contra os calcanhares, e ela ronronou de satisfação. Deu uma palmadinha nela e apoiou o peito contra seu pescoço, sentindo o calor de seu corpo enorme. Capítulo 73. Peças em um tabuleiro.
Quando ele e Safira chegaram a Urubai, Eragon ficou surpreso ao descobrir que Nazuada havia rebatizado a cidade com seu nome original, Ilireia, por respeito à sua história e herança. Decepcionou-se ao saber que Arya partirá para Elesmera, com Datedra e muitos dos lordes elfos da alta nobreza, e que tinha levado consigo o ovo de dragão verde que haviam encontrado na cidadela. Arya deixará uma carta para ele com Nazuada. Nela, explicava que tinha de acompanhar o corpo de sua mãe de volta do Veldenvarden para cerimônias fúnebres apropriadas. Sobre o ovo de dragão, ela escreveu: "E como Safira escolheu você, um humano, para ser seu cavaleiro, é correto que um elfo seja o próximo cavaleiro, se o dragão dentro do ovo concordar. Quero dar a ele esta chance sem demora. Já passou tempo demais dentro do ovo. Uma vez que há mais ovos em outro lugar que não mencionarei, espero que você não me julgue precipitada ou demasiado preconceituosa em favor de minha raça. Consultei os Eldunari sobre esse assunto e eles concordaram com minha decisão. De todo modo, com Galbatorix e minha mãe mortos, não desejo mais continuar como embaixadora junto aos Varden. Desejo retomar minha tarefa de transportar um ovo de dragão pela terra, como fiz com o de Safira. É claro, é ainda necessário que haja um embaixador entre nossas raças. Portanto, Datedra e eu indicamos como meu substituto um jovem elfo chamado Vanir, que você conheceu durante o tempo que passou em Elesmera. Ele manifestou o desejo de aprender mais a respeito das pessoas de sua raça, e isso me parece um bom motivo para que tenha o posto, desde que não demonstre ser completamente incompetente." A carta se estendia por várias linhas, mas Arya não dava indicação de quando, se é que algum dia pretendia fazê-lo, voltaria à metade ocidental da Alagaesia. Eragon ficou satisfeito por ela ter tido a atenção de lhe escrever, mas desejava que tivesse esperado sua volta antes de partir. Com a partida de Arya, havia um buraco em seu mundo, e mesmo passando bastante tempo com Horan e Caitlyn, além de Nazuada, o vazio doloroso em seu íntimo se recusava a abrandar. Isso, conjugado com a sensação constante de que ele e Safira estavam apenas marcando tempo, fez com que sentisse um distanciamento. Com frequência parecia-lhe que estava vendo a si mesmo de fora de seu corpo, como se fosse um estranho. Compreendia a causa de seus sentimentos, mas não conseguia pensar em outra cura senão o tempo. Durante a viagem recente deles, tinha-lhe ocorrido que, como o domínio da língua antiga lhe fora concedido pelo nome dos nomes, poderia retirar de Elva os últimos vestígios da bênção que lhe dera e que acabará por se tornar uma maldição. Foi procurar a garota no castelo de Nazuada, onde estava vivendo, e falou-lhe sobre sua ideia, perguntando-lhe qual era sua vontade. Ela não reagiu com o entusiasmo que havia esperado. Ao contrário, ficou sentada olhando fixamente para o piso, com o rosto pálido contraído. Elva se manteve em silêncio por quase uma hora, com ele sentado diante dela, esperando sem reclamar. Então, ela o encarou. "Não, prefiro ficar como estou", disse. "Sinto-me grata por você ter pensado em me perguntar, mas isso é uma parte grande demais de mim, e não posso desistir dela. Sem a habilidade para sentir o sofrimento dos outros, eu seria apenas uma estranha, uma aberração bastarda, que não serve para nada senão satisfazer a curiosidade mesquinha dos que consentiram em me ter presente, daqueles que me toleraram. Com o meu dom ainda sou uma excêntrica, mas também posso ser útil, e tenho um dom que os outros temem e um controle sobre meu próprio destino que pessoas do meu sexo não costumam ter." Ela gesticulou para o aposento luxuoso onde estava acomodada. "Aqui, posso viver com conforto, em paz, e ao mesmo tempo fazer algum bem ajudando Nazuada. Se você tirar meu dom, o que eu teria? O que eu faria? O que eu seria? Retirar seu encantamento, Eragon, não seria nenhuma bênção. Não, vou ficar como estou, e suportarei por livre e espontânea vontade os fardos de meu domingo. Mas agradeço sinceramente." 2 dias depois que ele e Safira pousaram no que agora era Ilireia, Nazuada os mandou em outra viagem, primeiro para Gil-eadê e depois para Seunon, as 2 cidades que os elfos tinham capturado, de modo que Eragon pudesse mais uma vez usar o nome dos nomes para eliminar os encantamentos de Galbatorix. Tanto Eragon quanto Safira acharam a visita a Gil-eadê desagradável, pois os fez recordar de quando os Urgaus haviam capturado Eragon por ordem de Durza, e também da morte de Oromis. Eragon e Safira dormiram 3 noites em Seunon. Era diferente de qualquer cidade que tivessem visto antes. As construções eram basicamente de madeira, com tetos inclinados de telha que, no caso das casas maiores, tinham várias camadas. Os bicos dos telhados geralmente eram enfeitados com esculturas estilizadas de uma cabeça de dragão. Já as portas, eram entalhadas ou pintadas com desenhos complexos semelhantes aos homens. Quando partiram, Safira foi quem sugeriu uma alteração de rota. Ela não precisou se esforçar muito para convencer Eragon. O cavaleiro ficou contente depois que ela explicou que a viagem não seria muito demorada. De Seunon, Safira voou para o oeste, cruzando a Baía de Fundor, uma vasta extensão de águas revoltas. Os dorsos cinza e negros de grandes peixes marinhos com frequência rompiam as ondas, como pequeninas ilhas coriáceas. Eles espirravam água de seus orifícios de respiração e mergulhavam de volta para as profundezas silenciosas. Atravessaram a Baía de Fundor em meio a ventos frios e rajadas, e cruzaram as Montanhas da Espinha, das quais Eragon conhecia o nome de cada uma. Entraram no Vale Palancar pela primeira vez desde que tinham partido em perseguição aos Hazak, com Brol, no que parecia ter sido uma vida anterior. O vale cheirava a lar para Eragon, o perfume dos pinheiros, salgueiros e abetos lembravam-lhe de sua infância, e o frio cortante do ar lhe dizia que o inverno estava próximo. Aterrissaram nas ruínas carbonizadas de Carvajal, e Eragon perambulou por ruas tomadas por relva e ervas. Um bando de cães selvagens saiu trotando de uma moita de abetos próxima. Pararam quando viram Safira, então rosnaram, latiram e correram em busca de esconderijo. Safira rosnou e soltou uma nuvem de fumaça, mas não fez nenhum movimento para persegui-los.
Um pedaço de madeira se partiu sob o pé de Eragon quando ele arrastou a bota em meio a uma pilha de cinzas. A destruição da cidadezinha o deixava entristecido. Grande parte dos aldeões que tinham fugido ainda estava viva, porém se eles voltassem, Eragon sabia que reconstruiriam Carvajal melhor do que tinha sido. Os prédios entre os quais crescerá haviam desaparecido para sempre. A ausência deles exacerbava seu sentimento de que não pertencia mais ao Vale Palancar, e os espaços vazios onde deveriam estar deixavam-no com um sentimento estranho, como se estivessem em um sonho em que tudo se mostrava fora de prumo. O mundo está desarticulado, murmurou. Eragon montou um pequeno acampamento e acendeu uma fogueira ao lado do que tinha sido a taverna de Morn, preparando uma grande panela de assado. Ao comer, Saphira vasculhou as redondezas, farejando tudo o que achou interessante. Quando o assado acabou, Eragon levou a panela, a tigela e a colher até o rio Anora e as lavou na água gelada. Ficou agachado na margem rochosa e olhou fixamente para a pluma branca que flutuava na cabeça do vale, as quedas de Igualda, que se estendiam para o alto por 800 metros antes de desaparecer numa protuberância de pedra bem alto na montanha Narmor. Vê-lo fez lembrar-se da noite em que tinha voltado da espinha com o ovo de Saphira na sacola, sem ter nenhuma ideia do que esperava por eles, e nem mesmo de que fariam um par. Vamos embora, disse para Saphira, juntando-se a ela ao lado do poço desmoronado no centro da aldeia. Você quer visitar sua fazenda? Perguntou o dragão ao senti-lo montar em suas costas. Ele sacudiu a cabeça. Não. Prefiro pensar nela como era, não como está. Saphira concordou. Contudo, por consentimento mútuo, voou rumo ao sul seguindo o mesmo trajeto de quando haviam partido do Vale Palancar. No percurso, Eragon avistou a clareira onde sua casa estivera, mas estava distante demais e escuro o bastante para que pudesse fingir que talvez a casa e o celeiro ainda estivessem intactos. Na extremidade sul do vale, Saphira cavalgou uma corrente ascendente de ar até o cume da imensa montanha de rocha nua, Utgard, onde ficava a pequena torre que os cavaleiros tinham construído para vigiar o maluco rei Palancar. A torre outrora tinha sido conhecida como Edóxio, mas agora a chamavam de Histvakbai, ou o lugar da dor, uma vez que era onde Galbatorix tinha matado Vrael. Nas ruínas da torre, Eragon, Saphira e os Eldunari que os acompanhavam prestaram suas homenagens à memória de Vrael. O marote em particular estava melancólico. Obrigado por me trazer aqui, Saphira. Nunca pensei que veria o lugar onde tombou meu cavaleiro, disse. Saphira abriu as asas, saltou para fora da torre e voou bem alto, afastando-se do vale sobre as planícies cobertas de relva. A meio caminho de Ilireia, Naswada os contatou por um dos feiticeiros Varden e ordenou que fossem se juntar a um grande grupo de guerreiros que havia enviado para marchar da capital para Teir. Eragon ficou satisfeito ao saber que Horan comandava os guerreiros e que nas fileiras estavam Geld, Baldur, com a mão plenamente recuperada depois que os elfos a haviam prendido de volta em seu braço, e vários outros aldeões. Um tanto para a surpresa de Eragon, a população de Teir se recusará a render-se mesmo depois de libertada de seus juramentos a Galbatorix, apesar de o exército dos Varden, com a ajuda de Saphira e Eragon, ser muito superior belicamente. O governador de Teir, Lord Histard, exigia que lhes fosse permitido se tornarem uma cidade-estado independente, com liberdade de escolher seus governantes e criar suas leis. No fim, depois de vários dias de negociações, Naswada concordou com os termos dele, desde que Lord Histard lhe jurasse fiel vassalagem como rainha, do mesmo modo que o rei Orhin havia feito, e consentisse em respeitar suas leis relativas aos feiticeiros. De Teir, Eragon e Saphira acompanharam os guerreiros para o sul, ao longo da costa, até que chegaram à cidade de Coasta. Lá, repetiram o processo de Teir, mas o governador de Coasta cedeu e concordou em integrar o reino de Naswada. Eragon e Saphira voaram sozinhos para Narda, bem distante ao norte, e obtiveram deles a mesma promessa antes de finalmente voltarem para Ilireia, onde ficaram por algumas semanas em uma mansão vizinha à de Naswada. Quando o tempo permitia, ele e Saphira deixavam a cidade e iam até o castelo onde Blodar e os outros feiticeiros mantinham os Eldunari resgatados de Galbatorix. Lá, Eragon e Saphira ajudaram no esforço para curar a mente dos dragões. Eles faziam progressos, mas era lento, e alguns dos Eldunari respondiam mais depressa do que outros. Eragon percebia que muitos deles simplesmente não se interessavam mais pela vida, ou estavam tão perdidos nos labirintos de suas mentes que era quase impossível se comunicar com eles de maneira significativa, mesmo para dragões mais velhos como Valdr. Para impedir as centenas de dragões enlouquecidos de dominar os que estavam tentando ajudá-los, os elfos mantinham a maioria dos Eldunari em um estado semelhante ao transe, preferindo interagir apenas com alguns de cada vez. Eragon também trabalhou ao lado dos feiticeiros de Duvrangrangata para remover os tesouros da cidadela vazia. Grande parte do trabalho acabou ficando por conta dele, porque nenhum dos outros tinha o conhecimento ou experiência necessários para lidar com muitos dos artefatos encantados que Galbatorix deixará para trás. Mas Eragon não se importou. Ele gostava de explorar a fortaleza em ruínas e descobrir os segredos que estavam escondidos. Galbatorix havia colecionado montanhas de maravilhas ao longo do século anterior, algumas muito perigosas, mas todas interessantes. A favorita de Eragon era um astrolábio que, ao contato com o olho, permitia ver as estrelas mesmo à luz do dia. Ele manteve a existência dos artefatos mais perigosos em segredo, relatando-a apenas a Saphira e Naswada, pois considerava perigoso demais que tal conhecimento se espalhasse. Naswada pôs imediatamente em uso o tesouro recuperado da cidadela para alimentar e vestir os guerreiros, e também reconstruir as defesas das cidades que haviam capturado durante a invasão do Império. Além disso, deu um presente de 5 coroas de ouro a todos os seus súditos, uma quantia irrisória para os nobres, mas uma verdadeira fortuna para os fazendeiros mais pobres. O gesto, Eragon sabia, lhe conquistou respeito e lealdade de uma maneira que Galbatorix jamais teria compreendido.
Eles também recuperaram centenas de espadas de cavaleiros, de todas as cores e formas, feitas tanto para humanos quanto para elfos. Era um achado de tirar o fôlego. Eragon e Saphira transportaram as armas pessoalmente para o castelo onde estavam os Eldunari, se preparando para o dia em que elas seriam de novo necessárias para cavaleiros. Runo, pensou Eragon, ficaria contente de saber que tantos exemplos de seu trabalho haviam sobrevivido. Encontraram também milhares de pergaminhos e livros que Galbatorix havia colecionado, e que os elfos e Geuda ajudaram a catalogar, separando aqueles que continham segredos sobre os cavaleiros ou como fazer magia. Ao examinarem e catalogarem o tesouro de Galbatorix, Eragon mantinha a esperança de que encontrassem alguma menção ao local onde o rei escondera o restante dos ovos de Letiblaca. A única menção a Letiblaca e aos Hazak que ele viu, porém, foi em obras dos elfos e dos cavaleiros de eras anteriores, onde debatiam a ameaça misteriosa que vinha com a noite e se perguntavam o que poderiam fazer contra um inimigo que não podia ser detectado por nenhum tipo de magia. Agora que podia falar abertamente com ele, Eragon conversava com Geuda regularmente, confidenciando-lhe tudo o que havia acontecido com os Eldunari e os ovos e chegando a contar-lhe sobre o processo que o levará a descobrir seu verdadeiro nome em Vroengard. Conversar com Geuda era um consolo, especialmente porque era uma das poucas pessoas que tinha conhecido Brou bem o suficiente para chamá-lo de amigo. Eragon achou interessante observar as manobras necessárias para governar e reconstruir o reino que Naswada havia construído a partir do que restara do Império. A quantidade de esforço exigido para administrar um país tão grande e diverso era tremenda, e a tarefa nunca parecia terminar, havia sempre mais a ser feito. Eragon sabia que teria detestado as exigências daquela posição, mas Naswada parecia vicejar com elas. Sua energia nunca vacilava, e ela parecia sempre saber como solucionar os problemas que lhe eram apresentados. Dia a dia, ele viu a estatura dela crescer entre os emissários, funcionários, nobres e plebeus com quem lidava. Naswada parecia perfeitamente adequada ao novo papel, embora ele não tivesse certeza de em que medida estava realmente feliz, e se preocupasse com ela por causa disso. Ele observou a maneira como ela julgou os nobres que tinham trabalhado com Galbatorix, voluntariamente ou não, e aprovou a misericórdia que demonstrou, bem como as punições que ordenou quando necessárias. Tais punições vinham principalmente através do despojo de terras, títulos e da maior parte das riquezas ilicitamente adquiridas, mas não de execuções, pelo que Eragon ficou grato. A rainha concedeu a Nargar-Vovog e seu povo vastas extensões de terras ao longo da costa norte da Espinha, bem como ao longo das planícies entre o Lago Flão e o rio Tuark, onde pouca gente, se é que alguém, agora vivia. E Eragon também aprovou isso. Como rei Orhin e Lord Ristart, Nargar-Vovog havia jurado vassalagem fiel a Naswada. Contudo, o Cu gigantesco havia dito: meu povo concorda com isso, lei de caçadora noturna, mas meu povo tem sangue grosso e memória curta, e palavras não o prenderão para sempre. Numa voz fria, Naswada respondeu: quer dizer que seu povo quebrará a paz? Devo compreender que nossas raças serão de novo inimigas? Não, disse Nargar-Vovog, e sacudiu a cabeça maciça. Nós sabemos que espada de fogo nos mataria. Mas, quando nossos jovens tiverem crescido, eles quererão batalhas para provar sua bravura. Se não houver batalhas, eles as iniciarão. Lamento muito, caçadora da noite, mas não podemos mudar isso. Essa conversa preocupou Eragon, e Naswada também, e ele passou várias noites pensando nos Urgaus, tentando solucionar o problema que criavam. À medida que as semanas se passavam, Naswada continuou a mandar Eragon e Saphira a vários lugares em Surda e em seu reino, com frequência usando-os como seus representantes pessoais junto ao rei Orhin, Lord Ristart e outros nobres e grupos de soldados pela terra. Aonde quer que fossem, procuravam um lugar que pudesse servir de lar para os Eldunari nos séculos por vir e ninho e terreno de provas para os dragões escondidos em Vroengard. Havia áreas da Espinha que eram promissoras, mas a maioria era perto demais de humanos ou de Urgaus, ou então tão distantes ao norte que Eragon imaginava que seriam inóspitas para viver o ano inteiro. Além disso, Murtag e Thor tinham ido para o norte, e Eragon e Saphira não queriam causar-lhes dificuldades adicionais. As montanhas Beor teriam sido perfeitas, mas parecia duvidoso que os anões fossem dar boa acolhida a centenas de dragões famintos eclodido dentro das fronteiras de seu reino. Não importava para onde fossem nas Beors, sempre estariam a um voo curto de distância de pelo menos uma cidade dos anões, e não daria certo se um jovem dragão começasse a atacar os rebanhos de feudunoses dos anões, algo que, conhecendo Saphira, Eragon considerava mais que provável. Os elfos, calculava, não teriam objeções aos dragões viverem em uma das montanhas de Duveldenvarden ou arredores, mas Eragon ainda se preocupava com a proximidade de cidades élficas. Não lhe agradava a ideia de colocar os dragões e os Eldunari dentro do território de qualquer raça. Isso poderia criar a impressão de que estavam dando apoio àquela raça em particular. Os cavaleiros no passado jamais tinham feito isso, nem, acreditava Eragon, deveriam os cavaleiros do futuro. O único lugar que era distante o suficiente de todas as aldeias e cidades e de que nenhuma raça havia se apropriado ainda era o lar ancestral dos dragões, o coração do deserto Adarak, onde ficavam do Fels Nagoroth, as montanhas malditas. Seria, Eragon tinha certeza, um ótimo lugar para criar filhotes. Contudo, havia 3 dificuldades. A primeira, era que eles não conseguiriam encontrar comida suficiente no deserto para alimentar os jovens dragões. Saphira teria de passar a maior parte do tempo trazendo veados e outros animais para as montanhas. E, é claro, depois que os filhotes estivessem maiores, eles teriam de começar a viajar sozinhos, o que os levaria para perto de terras de humanos, elfos ou anões. A segunda, era que qualquer viajante, e gente comum também, sabia onde as montanhas ficavam. E a terceira dificuldade era que não era difícil chegar lá, especialmente no inverno.
Os últimos 2 pontos preocupavam muito Eragon e faziam-no se perguntar como eles poderiam proteger os ovos, os filhotes e os Eldunari. Seria melhor se estivéssemos bem alto em um dos picos das Beors, onde só um dragão pode chegar voando, disse ele a Safira. Então ninguém poderia nos apanhar de surpresa, ninguém exceto Thor, Murtagh ou algum outro feiticeiro. Algum outro feiticeiro, como todos os elfos da terra. Além disso, faria frio o tempo todo. Pensei que você não se importasse com o frio. Não me importo. Mas também não quero viver nele o ano inteiro. Areia é melhor para as escamas, Glaedr me disse. Ajuda a polilar se manter-las limpas. A cada dia que se passava, o tempo ficava mais frio. As árvores perderam as folhas, bandos de pássaros voaram para o sul pelo resto do ano e o inverno desceu sobre a terra. Foi um inverno cruel, rigoroso, e por muito tempo pareceu que a Alagaisia estava mergulhada num sono profundo. Depois da primeira neve, Orik e seu exército voltaram para as montanhas Beor. Todos os elfos que ainda estavam em Ilireia, exceto Vanir, Lodar e seus 10 feiticeiros, também partiram para Duvelden-Varden. Os Urgaus haviam partido semanas antes. Os últimos a deixá-los foram os meninos gatos. Eles pareceram apenas desaparecer, ninguém os viu partir. No entanto, um belo dia todos haviam ido embora, exceto um grande e gordo menino gato chamado Olhos Amarelos, que se sentava na almofada ao lado do trono de Naswada, ronronando, cochilando e ouvindo tudo o que se passava na sala do trono. Sem os elfos e os anões, a cidade pareceu deprimentemente vazia para Eragon, à medida que ele andava pelas ruas, com flocos de neve flutuando enviesados para baixo da plataforma de pedra formada pela projeção. Mesmo assim, Naswada continuava a enviá-lo com Safira em missões. Ela não o enviou, porém, para Duvelden-Varden, o único lugar aonde Eragon queria ir. Eles não tinham tido nenhuma notícia do elfo que havia sido escolhido como sucessor de Slanzadi, e quando lhe perguntava, Vanir apenas dizia, não somos um povo apressado. Para nós, indicar um novo monarca é um processo difícil e complicado. Assim que eu souber o que nossos conselhos decidiram, informarei. Já fazia tanto tempo que Eragon não tinha notícias de Arya que ele considerou a possibilidade de usar o nome da Língua Antiga para evitar as defesas ao redor de Duvelden-Varden, de modo a poder se comunicar com ela ou vê-la por meio de magia. Contudo, sabia que os elfos não receberiam bem a intrusão, e temia que Arya não gostasse e se a contatasse dessa maneira sem que houvesse uma necessidade premente. Em vez disso, portanto, ele lhe escreveu uma breve carta, perguntando como estava e contando-lhe parte das coisas que vinha fazendo com Safira. Entregou a carta a Vanir, que lhe prometeu enviá-la imediatamente. Eragon tinha certeza de que Vanir cumprirá sua palavra, pois eles falaram na língua antiga, mas não recebeu nenhuma resposta de Arya, e à medida que as luas enchiam e minguavam, começou a pensar que, por alguma razão desconhecida, ela decidirá encerrar a amizade deles. Aquela ideia o feriu terrivelmente e fez com que se concentrasse no trabalho que Naswada lhe dava com ainda mais intensidade, na esperança de esquecer a tristeza. No auge do inverno, quando os pingentes de gelo em forma de espada pendiam acima de Ilireia, e grandes massas de neve cobriam as terras circundantes, quando as estradas estavam quase fechadas e os alimentos à mesa tinham se tornado parcos, aconteceram 3 atentados contra a vida de Naswada. Foram inteligentes e bem concebidos e o último, que envolveu uma rede cheia de pedregulhos caindo sobre ela, quase teve sucesso. Mas, com as defesas de Eragon e Elva para protegê-la, Naswada sobreviveu, embora o último ataque tenha lhe deixado vários ossos quebrados. Durante a terceira tentativa, Eragon e os Falcões da Noite conseguiram matar 2 dos atacantes, cujo número exato permaneceu desconhecido. Os outros escaparam. Eragon e Jormundur tomaram medidas extremas para garantir a vida de Naswada depois dos atentados. Aumentaram mais uma vez o número de guardas, e pelo menos 3 feiticeiros a acompanhavam aonde fosse. A própria Naswada se tornou desconfiada, e Eragon viu surgir nela uma dureza que até então não tivera. Não houve mais ataques. No entanto, um mês depois do fim do inverno, as estradas se abriram novamente, e um conde rebelde, de nome Amin, que reunirá várias centenas dos antigos soldados do Império, começou a atacar Gil-ead e viajantes nas estradas dos arredores. Ao mesmo tempo, outra rebelião, um pouco maior, ganhou força no sul, liderada por Taros, o rápido de Arougis. Os levantes foram mais um aborrecimento que qualquer coisa, mas mesmo assim levaram meses para ser sufocados, e resultaram em várias batalhas sanguinárias, embora Eragon e Safira tentassem resolver as questões pacificamente sempre que podiam. Depois de todas as batalhas em que tinham participado, nenhum dos dois queria mais sangue. Pouco depois dos levantes, Katrina deu à luz uma menina grande e saudável de cabelos vermelhos, da mesma cor que os de sua mãe. A menina chorava mais alto que qualquer bebê que Eragon já tivesse ouvido, e o aperto de sua mão parecia de ferro. Horan e Katrina deram-lhe o nome de Smira, em homenagem à mãe de Katrina, e sempre que olhavam para ela a felicidade no rosto deles fazia o cavaleiro sorrir também. No dia seguinte ao nascimento de Smira, Naswada chamou Horan à sala do trono e o surpreendeu ao lhe conceder o título de conde, deixando-lhe todo o Vale Palancar como seu domínio. Enquanto você e seus descendentes permanecerem em condições de governar, o vale será seu, disse ela. Horan fez uma reverência e agradeceu, profundamente comovido. Aquele presente, Eragon percebeu, significou quase tanto para Horan quanto o nascimento da filha, pois, depois da família, o que Horan mais prezava era o lar. Naswada tentou dar a Eragon vários títulos e terras, mas ele recusou todos. É suficiente ser um cavaleiro, não preciso de mais nada. Alguns dias depois, Eragon estava no estúdio de Naswada, examinando com a rainha um mapa da Alagaisia e debatendo questões de interesse do reino. Agora que as coisas estão mais calmas, acho que está na hora de abordarmos a questão do papel dos magos em Surda, Teiri e meu próprio reino, disse ela. Ah?
Sim. Passei muito tempo pensando a respeito disso e cheguei a uma conclusão. Decidi formar um grupo, semelhante ao dos cavaleiros, mas apenas para magos. E o que esse grupo fará? Nazuada pegou a pena da escrivaninha e girou-a entre os dedos. Será como os cavaleiros, viajará pelas terras e reinos, e manterá a paz, solucionando disputas legais, mais importante, observando outros magos e feiticeiros, de modo a se assegurar de que não usem suas habilidades para o mal. Eragon franziu ligeiramente o senho. Por que não deixar isso para os cavaleiros? Porque levará anos até que tenhamos mais cavaleiros, e mesmo então não serão suficientes para cuidar de todo pequeno feiticeiro ou bruxa. Você ainda não encontrou um lugar para criar os dragões, não é? Eragon sacudiu a cabeça. Ele e Safira sentiam-se cada vez mais impacientes, mas, até aquele momento, não tinham conseguido chegar a um acordo com os Eldunari quanto a um lugar. Aquilo estava se tornando uma questão difícil entre eles, pois os dragões bebês precisavam eclodir tão logo fosse possível. Eu achava que não. Temos de fazer isso, Eragon, e não podemos nos dar o luxo de esperar. Veja o caos que Galbatorix criou. Magos são as criaturas mais perigosas deste mundo, ainda mais perigosas que dragões, e têm de ser controlados. Se não, estaremos sempre à mercê deles. Acredita mesmo que conseguirá recrutar magos em número suficiente para supervisionar todos os outros feiticeiros aqui em Surda? Creio que sim, se você pedir a eles. O que é um dos motivos pelos quais quero que lidere esse grupo. Ela assentiu. Quem mais? Triana? Não confio totalmente nela, nem ela tem a força necessária. Um elfo? Não, tem de ser um dos nossos. Você sabe o nome da Língua Antiga, é um cavaleiro e tem a sabedoria e a autoridade dos dragões a apoiá-lo. Não consigo pensar em alguém mais apropriado para liderar os feiticeiros. Já conversei com Orrin a respeito disso e ele concorda. Não consigo imaginar que essa ideia possa agradar-lhe. Não, mas ele compreende que é necessária. Eragon Mexinopante de Escrivaninha Incomodado. O como pretende vigiar os magos que não pertencerem ao grupo? Eu esperava que você tivesse algumas sugestões. Pensei que talvez por meio de encantamentos e espelhos mágicos, de modo que pudéssemos saber onde se encontram e supervisionar o modo como usam a magia, para que não a utilizem para levar vantagem em prejuízo de outros. E se usarem? Cuidaremos para que se emendem e os faremos jurar na Língua Antiga que abandonarão o uso de magia. Juramentos na Língua Antiga não impedirão ninguém de usar magia. Eu sei, mas é o que podemos fazer. Ele assentiu. E se o feiticeiro se recusar a ser vigiado? Ok, Fermos. Não consigo imaginar muitos que concordem em ser espionados. Nazuada deixou escapar um suspiro e largou a pena. Essa é a parte difícil, Eragon. O que faria se estivesse em meu lugar? Nenhuma das sugestões em que ele pensou era muito agradável. Não sei. A expressão dela ficou triste. Nem eu. É um problema difícil, penoso e complicado, e não importa o que eu decida, alguém será prejudicado. Se eu não fizer nada, os magos permanecerão livres para manipular os outros com seus encantamentos. Se eu os obrigar a se submeterem à supervisão, muitos me odiarão por isso. Contudo, creio que você concordará comigo que é melhor proteger a maioria de meus súditos em detrimento de poucos. Não gosto da ideia, murmurou ele. Eu também não. Você está falando de submeter todos os magos e feiticeiros humanos à sua vontade, independentemente de quem sejam. Ela não pestanejou. Pelo bem da maioria. E as pessoas que apenas podem ouvir pensamentos, e nada mais? Isso também é uma forma de magia. Elas também. O potencial que elas têm de abusar de seu poder é grande demais. Nazuada suspirou. Sei que não é fácil, Eragon, mas, fácil ou não, é algo de que devemos tratar. Galbatorix era louco e perverso, mas estava certo a respeito de uma coisa: magos precisam ser controlados. Mas não da maneira como ele pretendia. Contudo, algo precisa ser feito, e acho que meu plano é a melhor solução possível. Se você conseguir pensar em outra maneira de fazer valer as leis entre os magos e feiticeiros, eu ficaria encantada. Caso contrário, esse é o único caminho de que dispomos, e preciso de sua ajuda. Você aceita se encarregar do comando desse grupo, pelo bem do país e de nossa raça como um todo? Eragon demorou a responder. Se não se importa, gostaria de pensar no assunto por algum tempo, disse ele, por fim. Preciso consultar Safira. É claro. Mas não demore muito, Eragon. Os preparativos estão sendo feitos e logo precisaremos de você. Depois disso, Eragon não voltou imediatamente para junto de Safira. Ficou andando pelas ruas de Ilireia, ignorando as mesuras e os cumprimentos das pessoas por quem passava. Ele se sentia inquieto, tanto com a proposta de Nazuada quanto com a vida em geral. Ele e Safira tinham permanecido ociosos por tempo demais. Havia chegado a hora de mudar, e as circunstâncias não lhes permitiam esperar mais. Tinham de decidir o que iriam fazer, e o que quer que escolhessem, afetaria o restante de suas vidas. Passou várias horas caminhando e pensando, principalmente sobre deveres e obrigações. No final da tarde, seguiu para onde estava Safira e, sem dizer nada, subiu em suas costas. O dragão saltou do pátio e voou alto sobre Ilireia, alto o suficiente para que pudessem ver centenas de quilômetros em todas as direções. Conversaram mentalmente, falando sobre o estado de espírito de cada um. Safira sentia muitas de suas inquietações, mas não estava tão preocupada quanto ele com as obrigações que tinham assumido. Nada para ela era tão importante quanto proteger os ovos e os Eldunari, e fazer o que era correto para ele e para ela. Contudo, Eragon sabia que não podiam apenas ignorar os efeitos que suas escolhas teriam, tanto políticos quanto pessoais. Finalmente, ele perguntou, o que devemos fazer? Safira mergulhou à medida que o vento sob suas asas se tornou mais lento. O que precisamos fazer, como sempre.
Não disse mais nada, mas fez uma volta e começou a descer em direção à cidade. Eragon apreciou o silêncio. A decisão seria mais difícil para ele do que para ela, e precisava pensar a respeito sozinho. Quando aterrissaram no pátio, Saphira o cutucou com o focinho. Se precisar conversar, estarei aqui. Ele sorriu e esfregou-lhe a lateral do pescoço, então foi andando devagar para o alojamento, olhando fixo para o chão. Naquela noite, quando a lua cheia havia acabado de aparecer sob a beira do penhasco acima de Ilireia e Eragon estava sentado na cabeceira da cama, lendo um livro sobre as técnicas de feitura de celas dos primeiros cavaleiros, um lampejo no canto de sua visão, como um bater de cortina, chamou sua atenção. Levantou-se de um salto, desembaiando Brisigre. Então, pela janela aberta, viu um pequeno navio de 3 mastros feito de lâminas de relva. Ele sorriu e embainhou a espada. Estendeu a mão e o navio deslizou pelo quarto e veio pousar em sua palma, onde se inclinou para um lado. O navio era diferente do que Arya tinha feito durante as viagens deles pelo Império, depois que ele e Horan tinham resgatado Catelyn de Elgrin. Tinha mais mastros e também velas feitas de relva. Embora as folhas estivessem murchas e amarronzadas, não tinham secado totalmente, o que o fez pensar que tinham sido colhidas apenas 1 ou 2 dias antes. Amarrada no meio do convés, havia uma folha de papel dobrada. Eragon a retirou cuidadosamente, o coração disparado, e desdobrou o papel no chão. Nela, lia-se escrito na língua antiga: Eragon, finalmente escolhemos um líder, e estou a caminho de Ilireia para cuidar de fazer a apresentação à Nazoada. Gostaria de conversar antes com você e Saphira. Esta mensagem deve chegar 4 dias antes de a lua entrar no quarto minguante. Por favor, encontre-se comigo no dia seguinte em que a receber, no ponto extremo leste do rio Humr. Venha sozinho e não diga a mais ninguém aonde está indo. Arya Eragon sorriu sem querer. O momento era perfeito. O navio tinha chegado exatamente quando ela planejara. Seu sorriso logo desapareceu, porém ele releu a carta várias vezes. Havia algo que ela deixará de dizer, isso era óbvio. Mas o quê? Por que encontrá-la em segredo? Talvez Arya não aprove o novo governante dos elfos, pensou. Ou talvez haja outro problema. Embora Eragon estivesse ansioso para revê-la, não podia deixar de pensar em como ela o ignorara e a Saphira. Supunha que, do ponto de vista de Arya, os meses que haviam se passado eram um tempo irrisório, mas não podia deixar de se sentir magoado. Ele esperou até que o primeiro sinal da luz do sol aparecesse no céu, então correu para acordar Saphira e contar-lhe a notícia. Ela ficou tão curiosa quanto ele, mas não tão animada. Ele lhe colocou a sela, e depois saíram da cidade e seguiram rumo nordeste, sem ter dito a ninguém quais eram seus planos, nem mesmo a Glaedre e aos outros Eldunari. Capítulo 74. Fernan. Era o princípio da tarde quando chegaram ao local que Arya havia indicado, uma curva suave no rio Humr, que marcava seu ponto extremo ao leste. Eragon se esforçou para olhar por cima do pescoço de Saphira, procurando avistar alguém abaixo. O terreno parecia vazio, exceto por um rebanho de touros selvagens, que, ao ver Saphira, fugiu, mugindo e levantando nuvens de poeira. Esses e alguns outros animais menores foram as únicas criaturas vivas cuja presença Eragon pôde sentir. Desapontado, voltou a olhar para o horizonte, mas não viu sinal de Arya. Saphira pousou numa ligeira elevação a 45 metros da margem do rio. Ela se sentou e Eragon a acompanhou, apoiando as costas contra seu flanco. No topo da elevação, havia um afloramento de rocha macia como ardósia. Esperando, Eragon se distraiu moldando um floco do tamanho de um polegar na forma de uma ponta de flecha. A pedra era mole demais para que servisse para algo senão um enfeite, mas ele se divertiu com o desafio. Quando estava satisfeito com a ponta simples, triangular, colocou-a de lado e começou a trabalhar em outro pedaço maior, moldando na forma de um punhal com lâmina em forma de folha, como os elfos usavam. Não tiveram que esperar tanto quanto ele inicialmente imaginara. 1 hora se passará quando Saphira levantou a cabeça do chão e vasculhou as planícies na direção do não tão distante deserto Adarak. O corpo dela se enrijeceu contra o dele e Eragon sentiu nela uma estranha emoção, uma sensação de iminência. Olhe, disse ela. Segurando-se o punhal semi-acabado, ele se pôs de pé e olhou para o leste. Não viu nada além de relva, terra e algumas árvores solitárias batidas pelo vento, entre eles e o horizonte. Eragon ampliou sua área de busca, mas mesmo assim não viu nada interessante. O que? Começou a perguntar, e então se calou quando olhou para cima. Bem alto no céu, a leste, viu um lampejo de fogo verde, como uma esmeralda brilhando ao sol. O ponto de luz descreveu um arco através do manto azul do céu, aproximando-se rapidamente, reluzente como uma estrela à noite. Eragon largou o punhal de pedra, sem tirar os olhos da faísca brilhante, montou nas costas de Saphira e prendeu as pernas nas tiras da sela. Ele queria lhe perguntar o que achava que podia ser aquele ponto de luz, numa tentativa de obrigá-la a pôr em palavras sua desconfiança. Mas, do mesmo modo que ela não conseguia falar, ele não conseguiu. Saphira manteve sua posição, embora abrisse as asas, mantendo-as dobradas quase à metade, preparava-se para levantar voo. À medida que se tornou maior, a faísca proliferou, dividindo-se em um grupo de dúzias, depois centenas, e então milhares de minúsculos pontos de luz. Depois de alguns minutos, a verdadeira forma se tornou visível, e eles viram que era um dragão. Saphira não conseguiu esperar mais. Deu um rosnado ressoante e saltou da elevação, batendo as asas para baixo. Eragon agarrou-se ao espinho no pescoço à sua frente. Ela ascendia quase na vertical, desesperada para interceptar o outro dragão o mais rápido possível.
Eles alternavam-se entre a euforia e uma desconfiança nascida de muitas batalhas. Nessa cautela, agradou-lhes que o sol estivesse às costas deles. Safira continuou a subir até estar ligeiramente acima do dragão verde, depois manteve a altitude e se concentrou na velocidade. De perto, Eragon viu que o dragão, embora de corpo forte, ainda tinha a aparência magra da juventude, seus membros não tinham adquirido o peso robusto de Glaedra ou de Thor, e era menor que Safira. As escamas em seus flancos e costas eram verde escuras e as da barriga e dos pés eram mais claras, as menores chegando a um tom quase branco. Vistas de perto, as asas eram da cor de azevinho, mas, quando a luz brilhava através delas, eram da cor de folhas de carvalho na primavera. Na junção entre o pescoço e as costas do dragão, havia uma sela muito semelhante à de Safira, e nela sentava-se um vulto que parecia ser Arya, os cabelos escuros esvoaçando atrás da cabeça. Aquela visão encheu o coração de Eragon de felicidade, e o vazio contra o qual havia lutado por tanto tempo desapareceu como a escuridão da noite diante do sol nascente. Quando os dragões passaram voando um pelo outro, Safira rugiu, e o outro dragão rugiu em resposta. Eles viraram e começaram a voar em círculos, como se perseguindo o rabo um do outro, Safira ainda ligeiramente mais acima do dragão verde, que não fez nenhuma tentativa de ultrapassá-la. Se tivesse, Eragon teria temido que estivesse tentando ganhar vantagem antes de atacar. Ele sorriu e gritou para o vento. Arya gritou em resposta e levantou um braço. Eragon tocou sua mente, só para se certificar, e soube no instante que era realmente a elfa, e que cavaleira e dragão não queriam lhes fazer mal. Ele se afastou um momento depois, pois teria sido rude prolongar o contato mental sem o consentimento dela. Ela responderia às perguntas dele quando conversassem em terra. Safira e o dragão verde rugiram de novo, e o dragão verde chicoteou o rabo. Perseguiram um ao outro pelo ar até chegarem ao rio Humr. Lá, Safira assumiu a dianteira e voou em espiral descendente até que pousou sobre a mesma elevação onde ela e Eragon tinham ficado esperando. O dragão verde pousou a 30 metros de distância, agachando-se. Arya se soltou da sela. Eragon soltou as tiras de suas pernas e saltou para o solo, a bainha de Brizigr batendo contra o flanco. Eles correram um para o outro, e se encontraram na metade do caminho entre os dois dragões, que o seguiam a um passo mais moderado, suas passadas pesadas sobre o solo. À medida que se aproximava, Eragon viu que, no lugar da tira de couro que Arya geralmente usava para manter o cabelo para trás, um diadema de ouro descansava sobre sua fronte. No centro, um diamante em forma de lágrima faiscava com uma luz que não vinha do sol e sim de dentro dele. Na cintura, pendia uma espada de cabo verde numa bainha verde, que ele reconheceu como Tamerlane, a mesma espada que o Lord Elfo Fio havia lhe oferecido para substituir Zarhok e que outrora havia pertencido ao cavaleiro Arva. Contudo, o punho parecia diferente do que ele se lembrava, mais leve e mais gracioso, e a bainha parecia mais estreita. Eragon levou um momento para se dar conta do que o diadema significava. Ele olhou pasmo para Arya. Você. Eu, disse ela, e inclinou a cabeça. Eitra esterni ono thaljuan, Eragon. Atraduevarinhal no varda, Arya? Trutning. Ele não deixou passar despercebido o fato de que ela escolheu cumprimentá-lo antes. Trutning. Ela confirmou. Meu povo escolheu me dar o título de minha mãe, e decidi aceitar. Acima deles, Safira e o dragão verde aproximaram as cabeças e cheiraram um ao outro. Safira era mais alta, o dragão verde teve que esticar o pescoço para alcançá-la. Por mais que Eragon quisesse falar com Arya, não pôde deixar de olhar para o novo dragão. E ele? Perguntou, gesticulando para cima. Arya sorriu, e então o surpreendeu ao tomá-lo pela mão e conduzi-lo para a frente. O dragão verde fungou e baixou a cabeça até estar pouco acima deles, com fumaça e vapor saindo de suas narinas. Eragon, disse ela, e pôs a mão dele no focinho quente do dragão. Este é Firnen. Firnen, este é Eragon. Eragon levantou o olhar para um dos olhos brilhantes de Firnen. Os aros de músculos dentro da íris do dragão eram verde claros e amarelos como folhas de relva novas. Este muito contente porquem hislo, Eragon amigo matador de espectros. Diz Fernan. Sua voz mental era mais grave do que Eragon esperava, mais grave até do que a de Thor ou Glaedra ou de qualquer dos Eldunari de Vroengard. Minha cavaleira me falou muito de você. E o dragão piscou uma vez com um pequeno ruído rascante como uma coxa quicando sobre uma pedra. Na mente larga e ensolarada de Firnen, revestida de sombras transparentes, Eragon percebeu a emoção do dragão. Eragon se sentiu dominado pelo espanto, maravilhado de que aquilo tivesse acontecido. Também estou contente por conhecê-lo, Firnen Finiarel. Nunca imaginei que viveria para ver você eclodir livre dos encantamentos de Galbatorix. O dragão esmeralda rosnou baixinho. Parecia orgulhoso e cheio de energia, como um gamo no outono. Então, voltou a olhar para Safira. Entre os dois, muita coisa foi trocada. Através de Safira, Eragon pôde sentir o fluxo de pensamentos, emoções e sensações, lentas de início, mas depois ganhando a velocidade de uma torrente. Arya sorriu ligeiramente. Eles parecem gostar um do outro. É verdade. Com um entendimento mútuo a guiá-los, ele e Arya saíram debaixo de Safira e Firnen, deixando os dragões a sós. Safira não se sentou como normalmente fazia, permaneceu agachada, como se estivesse a ponto de dar um bote no veado. Firnen fez o mesmo. As pontas de seus rabos se agitaram. Arya parecia bem, melhor do que estivera desde a temporada que tinham passado juntos em Elesmera. Por falta de uma palavra mais apropriada, ele teria dito que ela parecia feliz. Nenhum deles falou por algum tempo, observando os dragões. Por fim, Arya se virou para ele. Peço desculpas por não tê-los contatado antes. Deve ter ficado decepcionado comigo por ignorar você e Safira por tanto tempo e por guardar um segredo como Firnen. Você recebeu minha carta?
Recebi. Ela enfiou a mão na frente da túnica e retirou um quadrado de pergaminho maltratado que, depois de alguns segundos, Eragon reconheceu. Eu quis responder, mas Firnen já havia eclodido e eu não quis mentir para você, nem por omissão. Por que mantê-lo em segredo? Com tantos dos criados de Galbatorix ainda à solta, e tão poucos dragões. Não quis arriscar que ninguém soubesse da existência de Firnen antes que ele estivesse grande o suficiente para se defender. Acredita mesmo que um humano poderia ter entrado às escondidas em Duveldenvarden e matado Firnen? Coisas mais estranhas já aconteceram. Com os dragões ainda à beira da extinção, não era um risco que eu quisesse correr. Se pudesse, manteria Firnen em Duveldenvarden durante os próximos 10 anos, até que estivesse tão grande que ninguém ousasse atacá-lo. Mas ele quis partir e não pude lhe dizer não. Além disso, chegou a hora de me encontrar com Nazuada e Orik em meu novo papel. Eragon podia sentir Firnen contando a Safira sobre a primeira vez em que tinha caçado um veado na floresta dos elfos. Ele sabia que Arya também tinha conhecimento da conversa, pois viu seu lábio tremer em resposta a uma imagem de Firnen saltando em perseguição de uma corça assustada depois de ter tropeçado em um galho. E há quanto tempo se tornou rainha? Um mês depois de meu retorno. Contudo, Vanir não sabe. Ordenei que a informação não lhe fosse dada, nem ao nosso embaixador junto aos anões, de modo que eu pudesse me concentrar em criar Firnen sem ter de me preocupar com assuntos de estado que de outro modo me teriam assoberbado. Você talvez goste de saber. Eu o criei nos penhascos de Telnair, onde Oromis morava com Glaedr. Me pareceu justo. Fez-se um silêncio entre eles. Então Eragon indicou o diadema de Arya e Firnen e perguntou: como tudo isso aconteceu? Ela sorriu. Por ocasião de nosso retorno a Elesmera, reparei que Firnen estava começando a se mexer dentro do ovo, mas não dei muita importância, já que Safira tinha feito o mesmo com frequência. Contudo, depois que chegamos a Duveldenvarden e passamos pelas defesas, ele eclodiu. Era quase noite, e eu estava falando com ele, contando-lhe sobre o mundo e dizendo-lhe que estava em segurança, e quando senti o ovo tremer, ela estremeceu e atirou o cabelo para trás, os olhos cheios de lágrimas. O laço eterno é tudo o que imaginei que seria. Quando nos tocamos, eu sempre quis ser cavaleira de dragão, Eragon, para proteger meu povo e vingar a morte de meu pai nas mãos de Galbatorix e dos renegados, mas até o momento em que vi a primeira rachadura no ovo de Firnen, nunca tinha me permitido acreditar que poderia se tornar realidade. Quando você tocou, sim, ela levantou a mão e mostrou a ele a marca prateada na palma, igual à sua Jedve Ignazia. Pareceu com. Ela fez uma pausa, buscando as palavras. Água fria como gelo que borbulha e estala. Exatamente isso. Sem perceber, ela cruzou os braços, como se sentisse frio. E vocês voltaram para Elesmera, disse Eragon. Agora Safira estava contando a Firnen sobre quando ela e Eragon tinham nadado no Lago Leona durante a viagem para Draslew na Combrol. Voltamos para Elesmera. E foram viver nos penhascos de Telnair. Mas por que se tornar rainha quando já era cavaleira? Não foi minha ideia. Datedre e os outros anciões de nossa raça vieram a casa nos penhascos, e me pediram para assumir a coroa de minha mãe. Recusei, mas eles voltaram no dia seguinte, e no dia depois, e todos os dias durante uma semana, e a cada vez tinham novos argumentos para o motivo pelo qual eu deveria aceitar a coroa. No final, me convenceram de que seria o melhor para nosso povo. Mas por que você? Porque era filha de Islanzadi, ou porque tinha se tornado cavaleira de dragão. Não foi apenas porque Islanzadi era minha mãe, embora esse fosse parte do motivo. Nem foi porque eu era cavaleira. Nossa política é muito mais complicada do que a dos humanos ou a dos anões, e a escolha de um novo monarca nunca é fácil. Envolve obter o consentimento de dúzias de casas e famílias, bem como de vários dos membros mais idosos de nossa raça, e toda escolha que fazem é parte de um jogo sutil que estivemos jogando entre nós há milhares de anos. Havia muitos motivos porque eles queriam que eu me tornasse rainha, nem todos óbvios. Eragon se mexeu inquieto, olhando de Safira para Arya, sem conseguir se conciliar com a decisão de Arya. Como você pode ser cavaleira e ao mesmo tempo rainha? Perguntou. Os cavaleiros não devem apoiar mais uma raça que as outras. Seria impossível para os outros povos na Lagaesia confiar em nós se o fizéssemos. E como você poderá ajudar a reconstruir nossa ordem e criar a nova geração de dragões se estiver ocupada com suas responsabilidades em Elesmera? O mundo não é mais como costumava ser, respondeu ela. Nem os cavaleiros podem se manter à parte, como faziam antes. Existem muito poucos de nós para nos mantermos sozinhos, e levará algum tempo para que venha a existir um número suficiente de nós para ocuparmos nosso lugar de antigamente. De todo modo, você já jurou vassalagem a Nazuada e a Orik Durgris em Jeitu, mas não a nós, não aos Alfakin. É justo que também tenhamos um cavaleiro e um dragão. Você sabe que eu e Safira lutaríamos pelos elfos do mesmo modo que pelos anões e pelos humanos, protestou ele. Eu sei, mas os outros não sabem. As aparências importam, Eragon. Você não pode mudar o fato de que deu sua palavra a Nazuada e que deve lealdade ao clã de Orik. Meu povo sofreu muitíssimo durante os últimos 100 anos, e embora possa não ser evidente para você, não somos mais o que outrora éramos. Na mesma medida em que declinou a fortuna dos dragões, declinou a nossa. Menos crianças nasceram entre nós, e nossa força diminuiu. Além disso, alguns já disseram que nossas mentes não são mais aguçadas como costumavam ser, embora seja difícil provar se é verdade ou não. O mesmo se aplica aos humanos, ou pelo menos foi o que Glaedr nos disse. Ela assentiu. Ele está certo. As nossas raças levarão tempo para se recuperar, muito dependerá do retorno dos dragões. Além disso, do mesmo modo que a liderança de Nazuada é necessária para ajudar a conduzir a recuperação de sua raça, meu povo também precisa de uma liderança. Com Islanzadi morta, me senti obrigada a assumir a tarefa.
Ela tocou em seu ombro direito, onde a tatuagem do hieróglifo Yahvé estava escondida. Jurei servir ao meu povo quando não era muito mais velha que você. Não posso abandoná-lo agora, quando a necessidade é tão grande. Eles sempre terão necessidade de você. Sempre responderei ao chamado deles, respondeu ela. Não se preocupe, Firnen e eu não ignoraremos nossos deveres como dragão e cavaleira. Ajudaremos você a patrulhar a terra e a resolver as disputas que pudermos, e seja onde for que lhe pareça melhor criar os dragões, nós iremos visitá-lo e prestaremos nossa assistência sempre que pudermos, mesmo se for na extremidade sul da espinha. As palavras dela incomodaram Eragon, mas ele fez o que pôde para esconder isso. O que ela prometia não seria possível se ele e Saphira fizessem o que tinham decidido durante o voo até ali. Embora tudo que Arya tivesse dito ajudasse a confirmar que o caminho que haviam escolhido era o caminho certo, ele se preocupava com o fato de que fosse um caminho que Arya e Firnen não pudessem seguir. Naquele momento, ele baixou a cabeça, aceitando a decisão de Arya de se tornar rainha e seu direito de tomá-la. Sei que você não negligenciará suas responsabilidades, disse ele. Você nunca negligencia. Ele não queria ser indelicado com aquela afirmação, era apenas a afirmação de um fato, e um motivo pelo qual ele a respeitava. Compreendo porque passou tanto tempo sem nos contatar. Provavelmente, eu teria feito o mesmo em seu lugar. Ela sorriu de novo. Obrigada. Ele fez um gesto indicando a espada. Pelo que vejo, parece que Runo trabalhou de novo em Tamerlane para adaptá-la melhor a você? Sim, trabalhou e reclamou o tempo todo. Disse que a lâmina era perfeita como estava, mas estou muito satisfeita com as alterações que fez. Agora a espada se equilibra como deve em minha mão, e não parece nada pesada. Observando os dragões, Eragon tentou pensar numa maneira de falar a Arya sobre seus planos. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, porém, ela perguntou, você e Saphira estão bem? Sim, estamos. E o que mais de interessante aconteceu desde que você escreveu? Eragon pensou por um minuto, então lhe fez um breve relato das tentativas contra a vida de Nazuada, as rebeliões no norte e no sul, o nascimento da filha de Horan e Katrina, o título de nobreza que Horan receberá e a lista dos tesouros recuperados da cidadela. Por fim, contou-lhe sobre a ida a Carvajal e a visita ao túmulo de Bron. Durante a conversa, Saphira e Firnen começaram a andar em círculo um atrás do outro, as pontas dos rabos chicoteando mais rápidas que nunca. Ambos estavam com a boca ligeiramente aberta e rosnando baixo, como Eragon nunca tinha ouvido. Parecia quase que iam atacar um ao outro, o que o preocupava, mas o sentimento de Saphira não era de raiva ou de medo. Quero testá-lo, disse Saphira. Ela bateu com o rabo no chão, fazendo Firnen se deter. Testá-lo? Como? Para quê? Para descobrir se ele tem ferro nos ossos e fogo na barriga para estar à minha altura. Tem certeza? Perguntou ele, compreendendo a intenção dela. Saphira bateu de novo o rabo contra o solo, e ele sentiu a certeza e a força do desejo dela. Sei de tudo a respeito dele, tudo, exceto isso. Além disso, ela disse em tom divertido, dragões não passam a vida toda se acasalando. Está bem, mas tenha cuidado. Mal tinha acabado de falar quando Saphira avançou e mordeu Firnen no flanco esquerdo, tirando sangue e fazendo Firnen arreganhar os dentes e saltar para trás. O dragão verde rosnou, parecendo inseguro, e recuou diante de Saphira quando ela avançou para ele. Saphira. Pesaroso, Eragon se virou para Arya, com a intenção de pedir desculpas. Arya não parecia aborrecida. Para Firnen e também para Eragon, ela disse, se quer que ela respeite você, também terá que mordê-la. Ela levantou a sobrancelha para Eragon, e ele respondeu com um sorriso enviesado, compreendendo. Firnen olhou para Arya e hesitou. Saltou para trás quando Saphira tentou mordê-lo de novo. Rugiu e levantou as asas, como se tentasse parecer maior, e avançou contra Saphira, mordendo-lhe na pata traseira, enterrando os dentes. A dor que Saphira sentiu não foi dor. Saphira e Firnen recomeçaram a andar em círculos, rosnando e uivando em volume cada vez mais alto. Firnen saltou em cima de Saphira de novo. Aterrissou no pescoço dela e empurrou-lhe a cabeça até o chão, onde a manteve imobilizada e lhe deu um par de mordidas de brincadeira na base do crânio. Saphira não lutou ferozmente como Eragon teria esperado, e ele calculou que ela tivesse permitido que Firnen a apanhasse. A corte de dragões não é nenhuma troca de gentilezas, disse Eragon para Arya. Você esperava palavras suaves e ternas carícias? Acho que não. Com um movimento do pescoço, Saphira tirou Firnen das costas e recuou. Ela rugiu e arranhou o chão com a paradianteira. Então Firnen levantou a cabeça para o céu e cuspiu uma grande chama de fogo verde com 2 vezes o comprimento do corpo. Ah! Exclamou Arya, parecendo encantada. O quê? É a primeira vez que ele cospe fogo. Saphira também soltou um jorro de fogo. Eragon sentiu o calor mesmo a 15 metros de distância. Então ela se agachou e saltou para o céu, subindo em linha reta. Firnen a seguiu um instante depois. Eragon e Arya observaram os 2 dragões reluzentes ascenderem aos céus em espirais, um atrás do outro, com chamas jorrando de suas mandíbulas. Era uma visão impressionante, selvagem, bonita e assustadora. Eragon se deu conta de que estava assistindo a um ritual antiquíssimo e fundamental, que fazia parte do tecido da própria natureza e sem o qual a terra murcharia e morreria. A ligação dele com Saphira se tornou tênue à medida que a distância entre eles aumentou, mas ele ainda podia sentir o calor da paixão dela, que escurecia as bordas de sua visão e apagava todos os pensamentos, exceto os ditados pela necessidade instintiva a qual todas as criaturas, até os elfos, estavam submetidas. Os dragões foram se tornando menores até não passarem de um par de estrelas brilhantes em órbita uma da outra na imensidão do céu.
Por mais longe que estivesse, Eragon ainda recebia alguns lampejos de pensamentos e sentimentos de Saphira, e embora tivesse vivenciado muitos daqueles momentos com o Zeldunari, quando tinham-lhe contado suas lembranças, suas faces enrubesceram do mesmo modo que as pontas de suas orelhas, e ele se viu incapaz de olhar diretamente para a Arya. Ela também parecia afetada pelas emoções dos dragões, embora de maneira diferente da dele. Olhava para Saphira e Firnen com um ligeiro sorriso, e seus olhos brilhavam mais que o habitual, como se a visão dos dois dragões a enchesse de orgulho e felicidade. Eragon deixou escapar um suspiro e então se agachou e começou a desenhar na terra com uma folha de relva. Bem, não demorou muito, disse. Não, respondeu Arya. Permaneceram assim por alguns minutos, ela de pé, ele agachado, e tudo em silêncio ao redor deles, exceto pelo som do vento solitário. Afinal, Eragon ousou levantar o olhar para Arya. Ela parecia mais bonita do que nunca. Mais que isso até, ele viu sua amiga e aliada, viu a mulher que havia ajudado a salvá-lo de Durza, que havia lutado ao seu lado contra inúmeros inimigos, que estivera presa com ele nos subterrâneos de Draciona, e que, no fim, matara Suican com a Daltadarte. Ele se lembrou do que ela lhe contará sobre a vida em Elesmera, de seu relacionamento difícil com a mãe e dos muitos motivos que a haviam levado a deixar do Veldenvarden e servir como embaixadora dos elfos. Pensou nas mágoas que ela havia sofrido, algumas por causa da mãe, outras por causa do isolamento que vivenciara entre os humanos e os anões, e ainda mais quando perderá Faulin e então suportar as torturas de Durza em Gil-ead. Pensou em todas essas coisas e sentiu uma ligação profunda com ela, e também uma tristeza, e um súbito desejo de capturar o que via o dominou. Com Arya meditando, Eragon olhou ao redor até que encontrou um pedaço de achatado de ardósia que se projetava da terra. Fazendo o mínimo de ruído possível, ele escavou a pedra com os dedos e espanou a terra até a pedra ficar limpa. Eragon precisou de um momento para se lembrar dos encantamentos que outrora havia usado, depois modificou-os para extrair as cores de que precisava da terra ao redor. Dizendo as palavras silenciosamente, ele entoou o encantamento. Um lampejo de movimento, como um rodopiar de água lamacenta, perturbou a superfície achatada da pedra. Cores, vermelho, azul, verde, amarelo, floresceram na pedra e começaram a formar linhas e formas ao mesmo tempo em que se misturavam para formar outros tons, mais sutis. Depois de alguns segundos, apareceu uma imagem de Arya. Quando a completou, ele encerrou o encantamento e examinou a Fairt. Ficou muito contente com o que viu. A imagem parecia uma representação verdadeira e honesta de Arya, ao contrário da que tinha feito dela em Elesmera. A que ele agora tinha na mão possuía uma profundidade que faltava a outra. Não era uma imagem perfeita, no que dizia respeito à composição, mas estava orgulhoso de ter conseguido capturar tanto do caráter dela. Naquela única imagem, conseguiu reunir tudo o que sabia a seu respeito, a escuridão e a luz. Ele se permitiu apreciar aquela sensação de prazer com sua obra por mais um momento, então jogou a placa de ardósia para o lado, na intenção de parti-la contra o chão. Causta, disse Arya, e a placa fez uma curva no ar e foi parar na mão dela. Eragon abriu a boca, pretendendo explicar ou se desculpar, mas então pensou melhor e não disse nada. Segurando a Fairt, Arya olhou fixamente para ela com um olhar muito atento. Eragon a observou curioso, se perguntando como ela reagiria. Um minuto longo e tenso se passou. Arya bateu a Far. Eragon se levantou e estendeu a mão para pegar a imagem, mas ela não fez nenhum movimento para devolvê-la. Parecia perturbada e o coração dele se apertou. Não queria que a Fairt tivesse aborrecido. Encarando-o, olhos nos olhos, ela disse na língua antiga. Eragon, se você quiser eu gostaria de lhe dizer meu verdadeiro nome na língua antiga. A oferta dela o deixou pasmo. Atordoado e com grande dificuldade, conseguiu dizer, assentindo, ficaria honrado em ouvi-lo. Arya deu um passo adiante e colocou os lábios junto do ouvido dele, e num sussurro quase inaudível disse-lhe seu nome. Enquanto ela falava, o nome ressoou na mente dele, e com ele veio uma onda de conhecimento. Partes do nome ele já conhecia, mas havia muitas outras que o surpreenderam, partes que ele se dava conta que deviam ter sido difíceis para Arya contar a ele. A elfa deu um passo atrás e esperou pela resposta dele, a expressão de seu rosto deliberadamente vazia. O nome dela levantava numerosas questões para Eragon, mas ele sabia que não era hora de fazê-las. Em vez disso, precisava tranquilizar Arya, assegurando-lhe que não a admirava menos por causa do que ficará sabendo. E não admirava menos. Na verdade, conhecer o nome dela havia aumentado o respeito que sentia, pois lhe havia mostrado a verdadeira extensão da falta de egoísmo e da dedicação dela ao dever. Sabia que se reagisse mal ao nome, ou mesmo se dissesse a coisa errada sem querer, poderia destruir a amizade deles. Ele encarou o olhar de Arya e disse, também na língua antiga, seu nome é um bom nome. Você deve se orgulhar de quem é. Obrigado por me contar. Estou contente de ter você como amiga e prometo que manterei seu nome sempre em segurança. Você gostaria, agora, de ouvir o meu? Ela assentiu. Gostaria. E prometo lembrá-lo e protegê-lo enquanto for seu. Omnefos esmo domino Eragon. Sabia que não haveria volta no que estava a ponto de fazer, algo que achava ao mesmo tempo assustador e emocionante. Ele se aproximou um passo como Arya tinha feito, pondo os lábios junto à orelha dela e sussurrando seu nome tão baixo quanto pôde. Seu ser inteiro vibrou com o reconhecimento das palavras. Requiu subitamente apreensivo. Como ela o julgaria? Pois ela o faria, não poderia deixar de julgá-lo. Arya deixou escapar um longo suspiro e olhou para o céu por um momento. Quando se virou para ele de novo, sua expressão estava mais suave que antes. Você também tem um bom nome, Eragon, disse em voz baixa. Contudo, não creio que seja o nome que tinha quando deixou o Vale Palancar. Não. Nem creio que seja o nome que teve durante o tempo que passou em Elesmera.
Você cresceu muito desde que nos conhecemos. Deve de crescer. Ela assentiu. Você ainda é jovem, mas não é mais uma criança. Não. Não sou mais criança. Mais que nunca, Eragon se sentiu atraído por ela. A troca de nomes havia criado um laço entre eles, mas de que tipo ele não tinha certeza, e sua incerteza o deixava com uma sensação de vulnerabilidade. Ela o tinha visto com todos os seus defeitos e não o rejeitara, o aceitara como ele era, do mesmo modo que ele a havia aceitado. Além disso, a elfa vira em seu nome a profundidade de seus sentimentos por ela e isso também não a afastara. Ele debateu se deveria dizer algo sobre o assunto, mas não podia deixar passar. Depois de reunir coragem, disse: Arya, o que acontecerá conosco? Ela hesitou, mas ele percebeu que compreenderá o que estava tentando dizer. Escolhendo as palavras com cuidado, ela respondeu: Não sei. Houve uma época, como você sabe, em que eu teria dito nada, mas, mais uma vez, você ainda é jovem, e humanos com frequência mudam de ideia. Daqui a 10 anos, ou talvez até 5, é possível que você não sinta mais o que sente agora. Meus sentimentos não vão mudar, afirmou ele com certeza absoluta. Ela perscrutou o rosto dele por um momento longo e tenso. Então ele notou uma mudança em seus olhos. Se não mudarem, então, talvez com o tempo. Ela pôs a mão no queixo dele. Você não pode me pedir mais agora. Não quero cometer um erro com você, Eragon. Você é importante demais para isso, tanto para mim quanto para toda a Alagaesia. Ele tentou sorrir, mas saiu mais uma careta que um sorriso. Mas, nós não temos tempo, disse ele, a voz embargada. Ele se sentia nauseado. Arya franziu o senho, e baixou a mão. O que quer dizer? Ele olhou fixamente para o chão, tentando pensar em como contar a ela. No final, falou da maneira mais simples que pôde. Explicou a dificuldade que ele e Saphira estavam tendo para encontrar um lugar seguro para os ovos e os Eldunari. E então explicou o plano de Naswada de formar um grupo de magos para vigiar todos os feiticeiros humanos. Ele passou vários minutos falando e concluiu, dizendo: De modo que Saphira e eu decidimos que a única coisa que podemos fazer é deixar a Alagaesia e criar os dragões em outro lugar, longe de outras pessoas. É o que é melhor para os dragões, para os cavaleiros e todas as outras raças da Alagaesia. Mas os Eldunari, disse Arya, parecendo chocada. Os Eldunari também não podem ficar. Eles nunca estariam seguros, nem em Elesmera. Sempre haverá aqueles que tentarão roubá-los ou usá-los para seu benefício pessoal. Não, precisamos de um lugar como Vroengard, um lugar onde ninguém possa encontrar os dragões para feri-los e onde os filhotes e dragões selvagens não possam ferir ninguém. Eragon Tentusor must desistiu. Foi por isso que eu disse que não temos tempo. Saphira e eu pretendemos partir assim que pudermos, e se você ficar, não sei se jamais voltaremos a nos ver. Arya olhou para Fartfartfartfa que ainda tinha na mão, abalada. Você desistiria de sua coroa para vir conosco? Perguntou ele, já sabendo a resposta. Ela levantou o olhar. Você desistiria de cuidar dos ovos? Ele sacudiu a cabeça. Não. Por algum tempo eles ficaram em silêncio ouvindo o vento. Como você encontraria candidatos para os cavaleiros? Perguntou ela. Nós deixaremos alguns ovos, suponho que com você, e depois que eles eclodirem, eles e seus cavaleiros virão se juntar a nós e lhe enviaremos mais ovos. Deve haver outra solução além de você, Saphira e os Eldunari abandonarem a Alagaesia. Se houvesse, nós a escolheríamos, mas não há. Os Eldunari. Eglaedre e Umarot. Já falou com eles a respeito disso? Eles concordam? Não falamos com eles, mas concordarão. Eu sei. Você tem certeza quanto a isso, Eragon? É realmente a única maneira. Abandonar tudo e todas as pessoas que conheceu? É necessário, e nossa partida sempre foi predestinada. Angela previu quando leu a minha sorte em Teir, e tive tempo para me acostumar à ideia. Ele estendeu a mão e tocou Arya na face. De modo que pergunto de novo, quer vir conosco? Um rio de lágrimas surgiu nos olhos dela, e ela abraçou a Fartfartfartfa contra o peito. Não posso. Ele assentiu e tirou a mão do rosto dela. Então, nos separaremos. As lágrimas também encheram os olhos dele e ele lutou para manter a compostura. Mas ainda não, sussurrou ela. Ainda temos algum tempo juntos. Você não vai partir imediatamente. Não, não imediatamente. E eles ficaram lado a lado, contemplando o céu e esperando que Saphira e Firnen voltassem. Depois de algum tempo a mão dela tocou na dele, e ele a segurou. E embora aquilo fosse um pequeno consolo, ajudou a amenizar a dor em seu coração. Capítulo 75. Um homem de consciência. Uma luz cálida entrava pelas janelas ao longo do lado direito do corredor, iluminando retalhos da parede oposta, onde estandartes, pinturas, escudos, espadas e a cabeça de vários veados estavam penduradas entre as portas entalhadas escuras que pontilhavam a parede em intervalos regulares. Caminhando em direção ao estúdio de Naswada, Eragon olhou para a cidade através das janelas. Do pátio, ainda ouvia os bardos e músicos se apresentando junto às mesas do banquete oferecido em homenagem à Arya. As celebrações não tinham cessado desde que ela e Firnen tinham voltado a Ilireia com ele e Saphira. Agora, porém, começavam a esmorecer, e Eragon finalmente tinha conseguido marcar uma reunião com Naswada. Ele cumprimentou os guardas do lado de fora do estúdio e entrou no aposento. No interior, avistou Naswada reclinada num divã estofado, ouvindo um músico tocar um alaúde e cantar uma bonita e triste canção de amor. Na ponta do divã, estava a menina bruxa, Elva, entretida com um bordado e, numa cadeira próxima, a aia de Naswada, Farika.
Enroscado no colo de Farika estava o menino gato, olhos amarelos, em sua forma animal. Parecia elevado no sono, mas Eragon sabia por experiência que provavelmente estava acordado. Eragon esperou junto à porta que o músico acabasse. Obrigada. Pode ir, disse Nazuada ao músico. Ah, Eragon. Seja bem-vindo. Ele fez uma mesura para ela. Então, para a garota, disse. Elva. Ela olhou por baixo das sobrancelhas. Eragon. O rabo do menino gato se mexeu. A respeito de que você quer falar? Pergunte Nazuada. Ela tomou um gole do cálice que descansava sobre uma mesa lateral. Talvez possamos conversar em particular, disse Eragon, e indicou com um gesto de cabeça as portas de vidro atrás dela, que davam para uma varanda com vista para uma praça quadrada com um jardim e uma fonte. Nazuada refletiu por um momento, levantou-se e seguiu para a varanda, a cauda de seu vestido púrpura arrastando atrás dela. Eragon a seguiu, e ficaram lado a lado, contemplando a água que jorrava da fonte, fresca e cinzenta sob a sombra lançada pela parede lateral do prédio. Que tarde bonita, comentou Nazuada, respirando fundo. Ela parecia mais em paz do que da última vez em que a vira, apenas algumas horas antes. A música parece tê-la deixado de bom humor, observou ele. Não, não a música. Ova. Ele inclinou a cabeça. Como assim? Um estranho sorriso enfeitou o rosto de Nazuada. Depois que estive presa em Urubai, depois de tudo que sofri, e perdi, e depois das tentativas contra minha vida, o mundo pareceu perder toda a cor para mim. Não me sentia eu mesma, e nada conseguia me tirar de minha tristeza. Pensei que estivesse se sentindo assim, disse ele, mas não sabia o que fazer para ajudar. Nada. Nada que você pudesse ter dito ou feito teria ajudado. Eu poderia ter continuado daquele jeito por anos, se não fosse por Elva. Ela me disse o que eu precisava ouvir, suponho. Foi em cumprimento a uma promessa que ela me fez há muito tempo, no castelo em Aberon. Eragon franziu a testa e olhou de volta para o aposento onde Elva continuava bordando. Apesar de tudo que tinham passado juntos, ele ainda não sentia que pudesse confiar na garota e temia que ela estivesse manipulando Nazuada para seus propósitos egoístas. A mão de Nazuada tocou no braço dele. Não precisa se preocupar comigo, Eragon. Eu me conheço bem demais para ela me desequilibrar, mesmo se tentar. Galbatorix não conseguiu me dobrar. Você acha que ela conseguiria? Ele olhou-a, a expressão séria. Acho. Ela sorriu de novo. Aprecio sua preocupação, mas neste caso não tem fundamento. Permita-me apreciar meu bom humor. Pode me falar de suas suspeitas numa outra ocasião. Está bem. Então ele cedeu um pouco e disse. Estou satisfeito por estar se sentindo melhor. Obrigada. Eu também. Safira e Firnen ainda estão dando cambalhotas por aí como antes? Não os escuto mais. Estão, mas agora estão acima da plataforma de rocha. As faces dele se ruborizaram um pouco quando tocou na mente de Safira. Ah! Nazuada pôs as mãos uma sobre a outra na balaustrada de pedra, cujos montantes eram esculpidos na forma de flores de íris. Agora, por que queria este encontro? Chegou a uma decisão com relação à minha oferta? Cheguei. Excellent. Então podemos prosseguir rapidamente com os planos. Eu já decidi não aceitar. O quê? Nazuada olhou para ele com incredulidade. Por quê? A quem mais você confiaria o posto? Não sei, disse ele delicadamente. Isso é algo que você e Orhin terão de descobrir. As sobrancelhas dela se ergueram. Você nem sequer vai nos ajudar a escolher a pessoa correta? E espera que eu acredite que não segue ordens de ninguém senão eu? Está me compreendendo mal, disse ele. Não quero liderar os magos, e também não vou me juntar a eles. Nazuada o encarou por um momento, depois se afastou e fechou as portas de vidro do balcão, de modo que Elva, Farika e o menino gato não ouvissem a conversa deles. Virando-se de volta para ele, ela disse, Eragon. Em que está pensando? Você tem de se juntar ao grupo. Todos os magos que me servem têm de participar. Não pode haver exceções. Nenhuma. Não posso aceitar que pessoas pensem que tenho favoritos. Criaria discórdia entre as fileiras dos magos, e é exatamente isso que não quero. Se você é súdito de meu reino, tem de respeitar suas leis, senão minha autoridade não significa nada. Eu não deveria ter de lhe dizer isso, Eragon. E não precisa. Tenho pleno conhecimento disso, e é por isso que Safira e eu decidimos deixar a Alagaisia. Nazuada pôs a mão na balaustrada como se quisesse se firmar. Por algum tempo, o barulho da água na fonte abaixo foi o único som. Não compreendo. Assim, mais uma vez, como tinha feito com Arya, ele enumerou os motivos por que os dragões, e portanto ele e Safira, não podiam ficar na Alagaisia. E quando terminou, disse, nunca teria funcionado para mim ser o líder dos magos. Safira e eu temos de criar os dragões e treinar os cavaleiros, e isso tem de ter precedência sobre tudo mais. Mesmo se eu tivesse tempo, não poderia liderar os cavaleiros e ainda cumprir suas ordens. As outras raças nunca aceitariam isso. Apesar da decisão de Arya de se tornar rainha, os cavaleiros têm de se manter tão imparciais quanto possível. Se nós começarmos a ter favoritos, isso destruiria a Alagaisia. A única maneira que eu consideraria aceitar o cargo seria se os magos incluíssem aqueles de todas as raças, incluindo os Urgaus, mas isso não vai acontecer. Além disso, ainda nos deixa com a questão do que fazer com os ovos e os Eldunari. Nazuada franziu a testa. Você não pode esperar que eu acredite que, com todo o seu poder, você não pode proteger os dragões aqui na Alagaisia. Talvez pudesse, mas não queremos depender apenas de magia para salvaguardar os dragões. Precisamos de barreiras físicas. Precisamos de muros e fossos e penhascos altos demais para homem, elfo, anão ou urgal escalar. Mais importante, precisamos tornar tão difícil chegar a nós que o desafio da jornada desencoraje até nossos inimigos mais determinados de tentá-la.
Mas ignore isso. Presumindo que eu pudesse proteger os dragões, ainda haveria o problema de como impedi-los de caçar os rebanhos, os nossos e os dos anões ou dos urgaus. Quer explicar a Orik por que seus rebanhos de feudo nosso estão desaparecendo, ou estar o tempo todo pacificando fazendeiros enfurecidos que perderam seus animais? Não, partir é a única solução. Erago olhou para a fonte. Mesmo se houvesse um lugar para os ovos e para os Eldunari na Alagaisia, não seria correto que eu ficasse. Por quê? Ele sacudiu a cabeça. Conhece a resposta tão bem quanto eu. Eu me tornei poderoso demais. Comigo aqui, sua autoridade, a de Arya, a de Orik e a de Orhin estarão sempre em questão. Se eu pedisse, quase todos em Surta, Teir e em seu próprio reino me seguiriam. E com os Eldunari para me ajudar, não há ninguém que possa se opor a mim, nem Murtagh ou Arya. Você não se voltaria contra nós. Você não é assim. Não? Em todos os anos que viverei, e poderei viver por muito tempo, acredita honestamente que nunca escolherei interferir nas atividades do governo da Terra? Se interferir, tenho certeza de que será por um bom motivo, e tenho certeza de que ficaremos gratos por sua ajuda. Ficaria? Sem dúvida, eu acreditaria que meus motivos são justos, mas isso é uma armadilha, não é? A crença de que sei mais e de que tenho a responsabilidade de agir porque tenho poder à minha disposição. Lembrando-se das palavras dela, ele as repetiu, pelo bem de muitos. Contudo, se eu estivesse errado, quem me deteria? Eu poderia acabar me tornando Galbatorix, a despeito de minhas melhores intenções. Da maneira como as coisas são, meu poder faz com que as pessoas tendam a concordar comigo. Já vi isso durante minhas missões por todo o Império. Se estivesse em minha posição, será que conseguiria resistir à tentação de interferir, só um pouquinho, para melhorar as coisas? Minha presença aqui desequilibra tudo, Nazuada, e se eu quiser evitar me tornar o que odeio, então tenho de partir. Nazuada levantou o queixo. Eu poderia lhe ordenar que ficasse. Espero que não ordene. Preferiria partir como amigo, não em meio à discórdia. Então não responderá a ninguém, exceto a si mesmo? Responderei a Safira e à minha consciência, como sempre fiz. O lábio de Nazuada se curvou. Um homem de consciência, o tipo mais perigoso do mundo. Mais uma vez, os sons da fonte preencheram o vazio da conversa. Você acredita nos deuses, Eragon? Disse Nazuada, por fim. Que deuses? Existem muitos. Qualquer um deles. Todos eles. Você acredita em um poder superior a você? Além de Safira? Ele sorriu, desculpando-se, quando Nazuada franziu o senho. Perdão-me. Ele pensou seriamente por um minuto, então disse, talvez eles existam, não sei. Vai. Não tenho muita certeza do que vi, mas é possível que eu tenha visto o deus Anão Guntar em Trojein quando Orik foi coroado. Mas, se existirem deuses, não os tenho em alta conta, por terem deixado Galbatorix no trono por tanto tempo. Talvez você tenha sido o instrumento dos deuses para tirá-lo do trono. Já pensou nessa possibilidade? Ele riu. Suponho que possa ter sido, mas de qualquer maneira eles com certeza não se importam muito se vivemos ou morremos. É claro que não. Por que se preocupariam? Eles são deuses. Você cultua algum deles? A pergunta parecia ser de especial importância para Nazuada. Mais uma vez Eragon pensou por algum tempo. Então deu de ombros. Existem tantos, como saber quais escolher? Por que não o criador de todos eles, Unulukuna, que oferece a vida eterna? Eragon não pôde conter uma risada. Desde que eu não fique doente e ninguém me mate, poderei viver por 1000 anos ou mais, e se eu viver todo esse tempo, não posso imaginar que queira continuar depois da morte. O que mais um deus pode me oferecer? Com os Eldunari, tenho a força para fazer quase qualquer coisa. Os deuses também nos dão a oportunidade de ver de novo aqueles que amamos. Você não quer isso? Lee hesita. Quero, mas não quero durar por uma eternidade. Isso me parece mais assustador do que algum dia passar para o vazio, como acreditam os elfos. Nazuada pareceu perturbada. Então acha que não responde a ninguém, além de Safira e de si mesmo? Nazuada, sou uma pessoa má? Ela fez que não com a cabeça. Confie em mim no sentido de que vou fazer o que acredito estar certo. Eu me considero responsável diante de Safira, dos Eldunari e de todos os cavaleiros que ainda vão existir, e também respondo a você, a Arya e a Orik e a todos na Alagaisia. Não preciso de um senhor para me punir para que eu me comporte da maneira como devo. Se precisasse, não seria mais que uma criança que obedece às regras de seu pai apenas porque teme o chicote, e não porque o que ele ensina é bom. Ela o contemplou por vários segundos. Está bem, vou confiar em você. O som da fonte mais uma vez ganhou proeminência. Acima, a luz do sol que se punha iluminava fendas e rachaduras na parte inferior da plataforma de rocha. E se precisarmos de sua ajuda? Perguntou ela. Adidariai. Não vou abandonar você, Nazuada. Vou criar um elo entre um dos espelhos de seu estúdio e um espelho meu, de modo que sempre possa falar comigo, e farei o mesmo com Horan e Katrina. Se houver problemas, encontrarei um meio de enviar ajuda. Posso não vir pessoalmente, mas vou ajudar. Ela assentiu. Sei que vai. Suspirou, a infelicidade clara em seu rosto. O que é? Perguntou Eragon. Estava tudo correndo tão bem. Galbatorix est morto. As últimas lutas cessaram. Finalmente resolveríamos o problema dos magos. Você e Safira iriam liderá-los e liderar os cavaleiros. E agora, não sei o que faremos. Isso se resolverá, tenho certeza. Você encontrará um meio. Seria mais fácil com você aqui. Você pelo menos concordaria em ensinar o nome da língua antiga a quem escolhermos para liderar os magos? Eragon não precisou pensar naquilo, uma vez que já tinha considerado a possibilidade, mas calou-se, tentando encontrar as palavras certas.
Eu poderia, mas, com o passar do tempo, creio que nos arrependeríamos. Então não ensinará. Ele sacudiu a cabeça. A frustração dominou o rosto dela. E por que não? Quais são seus motivos agora? O nome é perigoso demais para ser usado levianamente, na zoada. Se um mago cheio de ambição, mas sem escrúpulos, se apoderar dele, poderia criar um caos incrível. Com esse conhecimento, poderia destruir a língua antiga. Nem mesmo Galbatorix foi louco a ponto de fazer isso, mas um mago mal treinado, ávido por poder? Quem sabe o que poderia acontecer? Atualmente, Arya, Murtagh e os dragões são os únicos além de mim que sabem o nome. Melhor deixar assim. E quando você partir, ficaremos dependendo de Arya se precisarmos dele. Sei que ela sempre ajudará. Se tivesse que me preocupar com alguém, seria com Murtagh. Na zoada pareceu introspectiva. Não precisa. Ele não é ameaça para nós. Não agora. Se tem certeza. Se sua meta é manter os magos e feiticeiros sob controle, então o nome da língua antiga é uma informação que é melhor reter. Se é este realmente o caso, então, compreendo. Obrigado. A outra coisa que também deve saber. A expressão de Nazuada ficou desconfiada. Ele então lhe contou sobre a ideia que recentemente tinha lhe ocorrido com relação aos Urgaus. Quando terminou, Nazuada ficou em silêncio por algum tempo. Você assume coisas demais. Tenho de fazer isso. Mas ninguém pode. Você aprova. Parece ser a única maneira de garantir a paz a longo prazo. Tem certeza de que é aconselhável? Não inteiramente, mas creio que temos de tentar. Os anões também? É realmente necessário. É correto. É justo. E ajudará a manter o equilíbrio entre as raças. E se eles não concordarem? Tenho certeza de que concordarão. Então faça como achar que deve. Você não precisa de minha aprovação, já deixou isso bem claro, mas concordo que parece necessário. De outro modo, daqui a 20 ou 30 anos, poderemos estar enfrentando muitos dos problemas que nossos ancestrais enfrentaram quando chegaram a Alagaisia. Ele inclinou ligeiramente a cabeça. Temeriae as providencias. Quando planeja partir? Quando Arya partir? Tão depressa? Não há motivo para esperar mais. Nazuada se apoiou contra o corrimão, os olhos fixos na fonte abaixo. Você voltará para nos visitar? Tentarei, mas, creio que não. Quando Ângela leu minha sorte, disse que eu nunca voltaria. A voz de Nazuada soou embargada, como se estivesse rouca. Ela se virou e o encarou de frente. Vou sentir sua falta. Também vou sentir a sua. Ela apertou os lábios, lutando para não chorar. Deu um passo adiante e o abraçou. Ele também a abraçou, e eles ficaram assim por vários segundos. Quando se separaram, ele disse, Nazuada, se algum dia se cansar de ser rainha, ou quiser um lugar para viver, venha se juntar a nós. Você sempre será bem-vinda em nossa casa. Não posso torná-la imortal, mas poderia prolongar sua vida muito além dos anos que a maioria dos humanos vive, e seriam anos vividos com saúde. Obrigada. Aprecio sua oferta e não a esquecerei. Contudo, ele tinha um pressentimento de que ela nunca optaria por sair da Alagaisia, por mais velha que estivesse. Seu sentimento de dever era forte demais. Então ele perguntou, você nos dará sua bênção? É claro. Ela tomou a cabeça dele entre as mãos, beijou-lhe a testa e disse, abençoo você e Safira. Que a paz e a sorte os acompanhem para onde forem. E a você, respondeu ele. Ela manteve as mãos nele por mais um momento, largando logo depois. Eragon abriu a porta de vidro e saiu pelo estúdio dela, deixando-a sozinha na varanda.